bem-vindos, pessoal, a mais um episódio do podcast. Meu nome é Felipe Pascoal, também conhecido como Francis. Estou aqui com meu amigo e parceiro de bancada, senhor Barbico. também conhecido como... Quem? Um calor danado aqui no porão do Merck, suando. Um beijo pro Merck e pro Mercão também, né? Já é um agregado do podcast. Se você não se inscreveu no canal do YouTube ainda, não perde a oportunidade, porque um dia a gente vai ganhar dinheiro com isso ainda. No Instagram também não custa nada, né? Você segue, sei lá, a Giovana não, como chama? Pugliese. Enfim, a Pugliese, não custa nada seguir o podcast, né? A gente é mais entretenimento. E hoje estamos aqui com uma convidada especial, a Alice Frank, que é psicóloga, veio conversar um pouquinho aqui com a gente. Olá, tudo bom? Falar mais alto, mais perto? Isso. Tá bom, beleza. E é isso aí. Sabadão de muito calor, o que você tá fazendo na sua vida? Faz tempo que eu não vejo você, né? Tô ouvindo os podcasts, às vezes indo no mestrado, né, pra bater o ponto. Brincadeira. Pós-graduação é só fake news, né? e... Quer falar? Esqueci. Enfim, vamos começar? Vamos começar. Vamos começar. Alice, você fez psicologia Isso, no início e depois fez mestrado exato. na Lá na VET, lá no VPS. Como é que foi essa... Primeiro. Por que Deus? Tem no VET ainda, mas por que psicologia, né? Tudo bem, mas assim, acho que não é muito comum a gente ter no hall de alunos de pós-graduação de veterinária psicólogo. E pra mim isso é inédito. Eu não lembro de alguém ter comentado enquanto eu estava lá. Era meio que, nossa, você é psicóloga. Eu era interessante por causa disso dentro do círculo das pessoas. De fato, eu não lembro. Acho que o círculo da pós-graduação de veterinária, eu já conheci gente que era Biólogo, zootecnista, tem bastante. A maioria, acho que esmagadora deve ser veterinário mesmo. Sim. Agora, algum agrônomo tem, né? Alguns nos departamentos de nutrição, né? Engenharia agrônoma tem, mas psicologia é realmente uma novidade. Mas como ele falou, vamos começar pelo começo, né? Uhum. Você escolheu ser psicóloga, fez faculdade disso. E depois vamos chegar na pós-graduação. Que levou a isso? Quando eu estava na escola, eu era uma boa aluna em todas as matérias. E daí isso acaba deixando um pouco confuso. Sério? O que você vai fazer. Eu não era muito bom aluno, não. Não, então, mas normalmente, sei lá, você era bom em biologia. Não. Não? Mas às vezes, sei lá, você gosta de história. Você pode não ser bom, mas você Eu gosta. gostava de história. Eu era medianamente bom em história. De contar a história, né? Não, eu gostava de história bastante. Então, aí eu acho que a gente começa a pensar no que a gente vai fazer muito norteado por isso. Tiro boas notas nisso, eu tenho facilidade naquilo e tal. Eu era uma aluna boa em todas as matérias, tirando física e geografia, que eram as coisas que eu não ia bem. Uhum. E daí eu acabei ficando um pouco confusa em que eu ia fazer. Aí eu pensei em biologia, que era a matéria que eu mais gostava. Aí naquele programa do USP Portas Abertas, eu cheguei aí fazer a visita lá na bio. E daí eu vi todos aqueles laboratórios e eu pensei, eu não quero viver aqui. Eu não quero ficar presa nesses laboratórios. E daí eu desisti. E o que acontece, na verdade, é que, assim, eu gostava de um cara na faculdade. Eu gostava de um menino na escola. E ele gostava de outras pessoas. Ele era, tipo, o meu melhor amigo. Eu era apaixonada por ele. Ele cagava pra mim. Um crush não correspondido. Um crush total, exato. Entendi. Só que ele era meu melhor amigo, então ele contava várias coisas pra mim. Acho que não, tá. acho que ele soube anos depois. Tá. E daí ele falou, nossa, você é uma excelente ouvinte, você podia fazer psicologia. Aí eu, tá bom, então vou pensar sobre isso. E aí foi isso, foi também, vários amigos sempre falavam que eu era uma pessoa que eu ouvia muito bem, que eu dava bons conselhos. E eu gostava muito de sonhos, eu comecei a ler Interpretação dos Sonhos do Freud. E daí eu lembro que eu assisti um programa no Fantástico sobre o cérebro. Eu pensei, nossa, o cérebro é incrível, não sei o quê. Só que fazer psiquiatria, eu tinha que fazer medicina. Aí eu falei, nem a pau, eu vou fazer medicina. E daí foram juntando essas pequenas peças. Aí eu pensei, beleza, eu vou fazer psicologia. Mas nunca foi uma coisa que eu, nossa, sempre pensei. E aí eu tentei entrar na USP, eu não consegui. Foi uma frustração absurda pra mim, porque
primeiro eu não entrei de primeira, aí eu fiz cursinho, quase entrei na segunda vez, mas não entrei. E eu fiquei muito mal, porque o meu irmão tinha passado na USP, então fica aquela coisa, né? Tipo, ai, meu irmão passou na USP e eu não. Aí eu fiquei muito, muito mal. Aí tanto que quando eu fui prestar o vestibular da PUC, que foi a faculdade que eu fiz, eu fui, mano, cagando, assim, eu não tava nem aí. Eu lembro de sair no meio da prova. PUC aqui de São Paulo. Isso, na PUC de São Paulo. Eu lembro de sair no meio da prova, dar uns rolês. Desculpa a minha ignorância, mas é muito importante. É muito. Sim, é uma faculdade excelente. Eu conheço algumas pessoas que. Eu cresci no interior, né? Que vieram pra cá pra fazer psicologia na PUC de São Paulo, porque. É uma faculdade muito boa. Tanto que quando eu passei, a minha família falou: faz! Faz, ela é muito boa. A gente consegue pagar. Seu irmão está na USP, beleza, a gente não tem 2 faculdades para pagar, então a gente consegue pagar. Aí eu falei: ah, tá bom. Aí eu fui, odiando, com uma raiva, assim, não quis participar da semana de recepção, eu tava... E foram anos que eu tava muito brava com a vida, eu tava muito revoltada, eu demorei muito tempo para superar não ter passado na USP. Acho que foi só quando eu entrei no mestrado e vi que a USP, gente, não é tudo isso. Não. Então, aí... Mas aí é bom descobrir por si mesmo, né? Exatamente. Aí eu comecei aí fazendo a faculdade, fui gostando... Algumas coisas, outras coisas não. Eu não me identifiquei muito com as pessoas. Elas eram de uma realidade muito diferente da minha. Eram pessoas muito, muito ricas, que não é a minha história. Então, foi muito difícil me entrosar e fazer amigos e tal. Fiz poucos amigos. Mas hoje eu tenho um contato maravilhoso com os amigos que eu fiz. Até hoje eu tenho uma reunião semanal com as minhas amigas que se formaram comigo. Faz 6 meses que eu não vejo você. 6 meses? Ficou 6 anos da sua vida olhando pra minha cara todo dia. Faz 6 meses que você não me vê. Né, 6 meses? Acho que ele tava com saudades. Eu sempre tenho saudade. Tava assim. Passa uma semana eu fico com Ai, saudade. doeu. Canela dura. Eu dei um tabef nele aqui que me machucou. Mas legal, como é que é o curso de psicologia? Ele é integral, mas eu achei tranquilo. Muitas pessoas não, mas eu achava bem simples. Mas é porque eu sempre fui muito estudiosa e eu fazia o que tinha que fazer. Muitas pessoas não liam nada, não estudavam nada, era meio várzea. Então, pra mim, não foi... Faculdade. Eu acho que a faculdade de vocês é bem mais difícil que a minha. Mas... A gente se informou, né? Exato. Tá aí pra contestar. Exato. É muita, muita, muita leitura, muitos dinheiros perdidos em xerox. Você termina a faculdade, são tipo pilhas e pilhas de xerox pra você jogar no lixo depois. Então, era muito, muito estudo. Mas eu tinha professores maravilhosos. E isso foi muito bom, assim, e oportunidades de estágios muito bons também, que a própria faculdade fornecia. Então, no 4º e no 5º ano, a gente tinha que fazer estágios obrigatórios pela graduação. Então, no 4º ano, a gente tinha que passar por hospitalar, por clínica, por trabalho e por hospital. Então, eu fiz um estágio em cada uma dessas áreas. E daí, no último ano, a gente escolhe 2 ênfases. E daí, eu escolhi de clínica na minha linha teórica, que eu gosto, que é análise do comportamento. E uma outra ênfase que era em situações de crise. Desculpa a ignorância, mas do comportamento é, tipo, baseado naquele... Não é... Skinner. Que é behavior... Isso, behaviorismo. Isso, exatamente. Tá. E daí, no último ano, a gente faz essas 2 ênfases durante o ano inteiro. Então, é um estágio muito bom, que você acompanha um paciente por 1 ano, que você acompanha serviços muito bons. Eu fiz o meu estágio na Unifesp com TEPT, que é transtorno do estresse pós-traumático. Então, foram experiências incríveis, assim, de estágio. Então, isso é muito, muito bom da graduação. Mas eu gostava de clínica e eu era boa no que eu estava fazendo lá naquele momento. Mas como eu não tinha sido feliz durante os 5 anos, no último ano eu falei, eu quero ser feliz. Eu preciso trabalhar com alguma coisa que me faça feliz e nada me faz mais feliz do que cachorro. Aí eu falei, vou juntar a psicologia com o cachorro. E comecei a correr atrás disso. Quando você estava falando um pouco da tua história no colegial, né, das suas... Você vai lá no USP, na Bio, e eu acho, tipo assim, engraçado, né? Você foi fazer psicologia, querendo ou não, é uma matéria de humanas, mas, né, tem uma intrínseca relação com a biologia. Sim.
E aí você falou da biologia, eu falei assim, pô, ela foi fazer mestrado na veterinária depois, que é biologia aplicada, digamos assim, Sim. né? E assim, querendo ou não sei se me parece que o teu interesse se mantém constante nesse assunto e Sim. você vai fazer psicologia e hoje, agora você vem trabalhar com animais, com cães e ainda mais juntando duas áreas, né? Parece o comportamento animal e humano, né? Então, o que eu acabei descobrindo nesse meio do caminho é que eu gosto de comportamento. Então, que é a tua linha também. Isso, exato. Então, quando eu decidi trabalhar com cachorro, eu tinha feito o meu TCC sobre os animais que a gente usa no laboratório dentro da psicologia, então eu já estava mais envolvida com a questão animal. E daí foi mais ou menos um clique para quero trabalhar com cachorro. Aí eu descobri um professor que chama César Hades, ele é um etólogo, ele faleceu, e um puta cara foda na área. Etologia é o estudo do comportamento dos animais? Isso, exatamente. Para os... e ele tinha um grupo de estudos do comportamento de cães na psicologia da USP. E daí eu mandei um e-mail pra ele, ele me respondeu, venha pra cá. Ele era fantástico, gente, é um puta cara sensacional. Ele vem aqui, temos reunião tal dia. Aí eu faltei no meu último dia da PUC pra ir na reunião. Então eu não participei do último dia de nada. Perdeu nada. Exatamente. Eu nem lembro o que fez no último dia da faculdade. Também não. Foi uma aula e depois foi pro CA, como todos os outros. Aí eu fui para essa reunião, conheci pessoas maravilhosas lá, tinha uma psicóloga, tinha uma bióloga, tinha uma estatística, então tinha várias pessoas diferentes lá. E neste grupo, eles estudavam o comportamento básico dos cães. Então, atenção, comunicação, emoções, memória. Então, era um estudo básico dos comportamentos do cão. Não era um estudo aplicado. E eu gostava e me interessava nessa época por uma coisa mais aplicada. Então, os cães de rua. Como que eles vivem, como que é a relação deles com as pessoas e tudo mais. Então, não era muito o que eu queria, mas eu participava de todas as reuniões, a gente lia artigos, a gente discutia artigos. Aí eu fui estagiária de uma das meninas lá, que é uma grande amiga minha até hoje. E daí eu fui entrando neste lugar. Aí, através deles, eu soube de uma... Era simpósio? Desculpa, é porque daquela introdução, como você estava falando, você falou duas coisas três coisas que me chamaram muita atenção. Primeiro, dessa sua relação de fazer biologia, depois fazer mestrado na veterinária. E segundo, que eu achei muito engraçado esse negócio da interpretação dos sonhos. Que é um sonho. É um sonho. É um sonho meu. É um assunto que eu acho muito interessante, porque eu ia por muitos anos eu fui numa psicóloga mas ela seguiu uma outra linha que é Jungiana? É isso aí, é Jung, né? E ela falava muito a gente falava muito sobre sonhos, né? E eu acho que pra mim assim na minha cabeça de sei lá, eu nunca parei pra pensar que sonhos podiam ter alguma coisa, né? E aí eu lembro que uma vez ela falou assim, você não sonha? E por muitos anos eu não sonhava. Né? Sempre tomava algum remédio, enfim, eu não tinha sonho. E eu comecei a sonhar há um tempo. Quando a gente tá fazendo terapia, eu comecei a ter muitos sonhos. Eu começava a descrever os sonhos pra ela. Ela fazia umas perguntas que eu achava muito doidas. Eu assim, mas tava calor ou tava frio? Eu assim, porra, não sei, é um sonho. Tem frio no sonho? Eu falei assim, não, a gente tava numa piscina, então não assumo que tava calor. Aí ela falava umas coisas assim. E de tudo que eu lembro que a gente falava durante a sessão inteira, que eu ia pra casa assim, falando, mano, não é possível. Era sempre a conversa do sonho, sabe? E eu acho muito maluco essa... Eu acho que acredita, né? Eu não sei, não conheço, mas eu sei que existe uma literatura que fala sobre dos Freud, dos sonhos, e todo um background, né? Sim. A análise dos sonhos entra em qualquer linha, né? Porque... e daí cada linha vai abordar e vai encaminhar de uma determinada forma. Eu não faço na clínica grandes interpretações de sonho, mas muitas vezes vem um sonho e vem uma interpretação, assim, não é... Às vezes é um pouco óbvio, às vezes não é tanto. Mas é um material interessante, porque é um material que não é...
Filtrado. Ele não é da vida, não é da realidade. É uma coisa que, sei lá, de repente a pessoa fez sem a menor intenção. Não teve um processo ali de reflexão. Simplesmente aconteceu essas associações e ela sonhou com aquilo. Então, às vezes, são pequenos pedacinhos da realidade, do dia anterior que aconteceu, que às vezes você não registra. E entra no sonho de alguma forma. Era exatamente isso que eu ficava maluco, né? Quando eu tava sonhando com alguma coisa nada a ver, tipo, eu tava numa piscina, só que a piscina era na praia e tinha um porco dentro da piscina, e ela falava assim, mas será que esse, tipo, tinha alguma relação com alguma coisa que eu tinha falado que tinha acontecido? E eu falava assim, sim. E ainda assim é igual uma mastiguinha, porque é uma interpretação da sua interpretação. Eu acho o sonho um negócio muito doido. E uma das grandes perguntas da minha vida é sobre o que os cachorros sonham. Uhum. Porque, cara, eu tenho um cachorro, né? Um Costelinha, que é um cachorro engraçado. E quando ele era novo, ele não sonhava muito. Mas agora que ele tá mais velho, ele já tem 9 anos, ele sonha muito. Mas ele sonha de me acordar. Porque ele dorme... Quando eu vou pra casa dos meus pais, ele quer dormir na minha cama, ou do lado da minha cama. E esse cachorro late dormindo. E assim, eu sei que eu acordo de noite, eu fico olhando pra aquele cachorro e falo, meu... O quê? O que será que esse cachorro tá sonhando? Eu fico pensando, será que ele tá sonhando? Porque algumas vezes parece que ele tá correndo. Será que ele tá correndo atrás de algum bicho? Aí você começa a ver aquelas associações que não... malucas, né? Tipo assim, dias que são mais agitados, eu acho que ele sonha mais. Dias que são menos agitados, eu acho que ele sonha menos. E na casa do meu pai lá, tem muito sagui, né? Ele fica doente com os saguis, ele quer matar todos, né? Porque é um cachorro. Ele fica querendo pular nos saguis e matar. E aí, no dia que ele fica correndo atrás dos saguis, ele vai dormir no meu quarto e ele tá sonhando. E a grande pergunta é assim, meu, o que esse cachorro tá sonhando? Eu acho... Se os nossos sonhos já são uma coisa muito maluca, eu imagino os sonhos dos cachorros. É uma grande curiosidade. Eu acho que a gente não tá muito distante de saber, até por causa de ressonâncias e tudo. Eu acho que em algum momento próximo, com o avanço de tecnologia, a gente vai ter alguma resposta um pouco a mais. Que ele tá sonhando? Ele e o sagui correndo atrás do sagui. Provavelmente. Provavelmente. E é difícil, né, a gente fazer essas associações, porque... quando a gente fala de animais e comportamento e sentimento, a gente sempre faz uma antropomorfização dos animais. Sim. Que é muito intensa, que tem N problemas. Exatamente. Mas eu acho que é natural do ser humano, né? Sim. Você vê um cachorro com uma cara que você associa triste, você fala triste. Sim. Você pensa uma cara que é feliz, mas assim, beleza. Uma emoção positiva, uma negativa... Talvez não seja necessariamente felicidade e tristeza. Tipo assim, como que você vai descrever saudades num cachorro? Isso não... É quase uma empatia meio exacerbada. É que você querer aproximar coisas em animais que a gente... Não sei se tem isso claro. Eu não tenho isso claro, melhor, né? Então, talvez a gente faça essa aproximação. Se a gente sonha com isso, será que os animais sonham com isso? É que tem uma coisa da empatia que eu acho que é o que os meus amigos falavam que eu tinha essa competência quando eu era adolescente, que eu acho que eu ainda tenho, tanto pela minha profissão, que é conseguir olhar o que aquela outra pessoa está falando baseada em quem é aquela outra pessoa. Então, às vezes eu pergunto para os meus pacientes assim, eu estou triste e quando eu estou triste, eu gosto de comer chocolate. Você está triste. E quando você está triste, você gosta de comer pizza. Se eu chego pra você e eu falo que eu tô triste, você vai me oferecer o quê? Pizza. Talvez pizza, talvez chocolate. Algumas pessoas... Isso é o que eu acho, na minha experiência, é o que eu acho que... Algumas pessoas vão justamente oferecer aquilo que pra elas faz sentido, pizza. E outras pessoas que conseguem ter um outro tipo de empatia, de entender, não, essa pessoa, o que ela gosta e tal, ela gosta de chocolate, ela não gosta de pizza. Então, eu vou oferecer chocolate. Então, eu acho que é um pouco disso quando a gente pensa nos animais e nas pessoas em geral, mas nos animais também, de entender que aquele cachorro, ele é um cachorro. É um indivíduo. Isso, então assim. Eu preciso olhar ele como um sujeito, ele na vida dele, na história dele, como uma espécie,
e o que é natural para um cachorro. Então, quando a gente pensa assim, aquela cara de culpado, aqueles vídeos maravilhosos que aparece que o cachorro tá com aquela cara de culpado. Meu Instagram é só isso. Isso, né? o meu também. Será que de fato ele tá culpado? O cachorro sente culpa? Por que a gente nomeia aquilo de culpa? Então, às vezes, é um outro tipo de comportamento que para aquele cachorro foi selecionado e significa uma outra coisa. Porque, na verdade, assim, tem aquele vídeo mais famoso do cachorro culpado, que é aquele que ele fica sorrindo, né? Na verdade, se a gente pega o comportamento do cachorro mostrar os dentes, não é nada tipo, nossa, me perdoe. Então, acho que é um pouco pensar essas coisas, né? Assim querer como aproximar uma coisa que não necessariamente é verdade em outra espécie. E não só em outras espécies, mas também quando a gente pensa em bebês, quando a gente pensa em crianças e quando a gente pensa em idosos. Então, são todos momentos da vida que muitas vezes não é o que a gente está vivendo mais ou ainda não viveu, e que a gente fica preso na nossa concepção antropomórfica e de sou só eu como... Eu e meu umbigo, né? Então, eu sou o centro do universo. Eu sou o centro do universo. Todo mundo deve ser. Exatamente. Se eu penso assim, todo mundo pensa assim. Isso é bem difícil. E outra coisa que você falou é do... Eu não sei se eu lembro direito, mas o Skinner, ele tem uma, assim... É um... Como eu vou falar? Eu me lembro, ele tem uma série de experimentos que são... Sim, toda a análise do comportamento. Que são um pouco famosos, né? Sim. São... E questionáveis hoje em dia. Porque, tudo bem, sei lá quando que foi isso, 1900 e bolinha. Mas 1920, 1950, a maior parte então, 1920, o povo transplantava a cabeça de cachorro, tentava transplantar a cabeça de cachorro num outro, né? Exato. Tem então, Pavlov, aquele do cachorro salivando, que é um dos experimentos mais famosos, sabe? Do cachorro salivando, que toca a sinetinha. Que é o condicionamento operante. Sim. Então, e ele tem vários experimentos com animais, né? Isso, sim. Pombos, ratos, cachorro. E eu acho, voltando àquilo, né? Que você vai pra biologia, você vai pra psicologia, você escolhe na psicologia uma linha do behaviorismo que... O pai é o Skinner, que ele tem todo uma escola que eu lembro de... isso é vídeo no YouTube, né? Porque minha fonte de informações sobre psicologia é vídeo no YouTube, porque... Né, primeiro que eu não sou um grande leitor, e outro que o meu conhecimento sobre psicologia é básico. Então, vídeos do YouTube estão aí pra isso. E terapia. Foi já, né? Sim. Hoje, infelizmente, adoraria, mas não posso mais. Tentei já, mas não dá mais. Quer conversar sobre isso? Não, é muito simples. Porque assim, eu tinha essa psicóloga, eu adorava ela, só que minha mãe pagava. Sim. Basicamente. Hoje o preço é proibitivo, eu já tentei em outros, mas nunca deu certo. E... Então, eu acho que existe... É engraçado que você vê uma relação entre... Coisas que parecem ser isoladas na sua vida, mas que talvez... É um fundo científico muito intenso. Então, eu acho que é uma questão de... Nossa, lá na biologia, gostei de Darwin, a teoria da evolução. Skinner puxa muito isso. É a linha da psicologia que tem mais um pé na ciência, em experimentos e tudo mais. E daí eu saio um pouco do humano, volto ali pro animal. Eu adorava esses... Achava horrível, óbvio. Mas esses experimentos com animais era muito... Brilhava o meu olho ver o que os animais eram capazes de fazer. Então, quando eu fiz essa mudança de direção, que eu fui pro estudo de cães, foi um pouco isso, assim, que eu me sentia muito confortável com os animais, eu gostava muito e eu queria saber mais e poder ajudar mais, sem jogar fora todo o investimento que minha família tinha feito durante 5 anos na minha formação. Então, nunca passou pela minha cabeça fazer veterinária, nunca. Mas desculpa, por que você acha que sua família jogaria fora? Porque vamos supor que eu escolhesse fazer veterinária. Não é uma boa ideia, tá? Não. Por outros motivos, mas... Então, já descobri. Não, Tô brincando, gente. Continuem fazendo veterinária. Mas eu carregava uma culpa e uma responsabilidade muito grande
por a minha família ter feito um esforço de ter pagado a minha faculdade. Então, isso pra mim era uma coisa que eu devia a eles. Eu sempre senti que eu devia... Nunca fui cobrada. Nunca. Meus pais são ótimos. Nunca fui cobrada. Mas eu sentia que eu devia e que eu não podia jogar fora os 5 anos da minha vida... Era Chega a dar uma resposta, né? era uma pira minha. E fora que eu acho que eu também não queria me desfazer, mudar totalmente. Eu acho que eu queria sempre agregar. Eu sou uma pessoa que pensa muito em agregar com o que já se tem, o que eu posso fazer a partir disso que eu já tenho, antes de eu começar do zero. Eu sempre penso assim. Então, quando eu tava lá nesse grupo, que eu soube de um simpósio na VET em 2011. Eu me formei em 2010. Em 2011, teve esse simpósio em julho, que foi a primeira vez que eu pisei lá na VET. Que era um simpósio até... Tinha o ITEC junto, que é um instituto que trabalha muito com medicina do coletivo. Todo o simpósio era sobre medicina do coletivo. E eu tinha lido um livro de um... Eu nem sei qual que é a formação dele. O nome dele é Alan Beck. Era sobre os cães de rua de Baltimore. É um livro de, sei lá, anos 60 ou 50, assim. É um livro bem velho. E eu achei aquele livro maravilhoso. E ele ia lá dar uma palestra. Aí eu pensei, nossa... ele estava vivo. Estava vivo. Acho que está vivo até hoje. Não, o cara escreveu um livro dos anos 50 e tá vivo? Sim, exatamente. Meu pai tem 72 anos, ele é de 48. Se o cara escreveu um livro, ele deve ter mais de 80, né? Sim, ele é um velhinho, parece um Papai Noel, assim, todo o cabelo todo branco, a barba toda branca. E eu lá vendo o simpósio, eu tipo, nossa, tô amando isso, é isso, amo cães de rua, abrigos, sensacional. E daí ele deu a palestra e eu fui lá com a minha cara e com a minha coragem falar com ele em inglês. E eu falo isso até nas palestras que eu dou para as pessoas, cara, se exponha, sabe? Vai lá e dá a cara a tapa para ver o que vai acontecer. E daí eu falei pra ele, contei a minha história e perguntei o que ele achava que eu podia fazer. Tipo, me ajuda, por favor, Papai Noel. E daí ele falou pra mim, olha, tem um professor aqui, o nome dele é Ricardo Dias. Ele está com um projeto estudando os cães do campus daqui. Amanhã eu vou encontrar com ele. Venha. Os cachorro preto? Não só os cachorros pretos, todos os cachorros do campus, aqueles do CRUSP e tudo mais, que falam no mercadinho. Eu só vi os pretos. A gangue do... Isso foi em 2011. Onde você estava em 2011? Na escola. Segundo colegial. Então, aí acho que É porque eu lembro da USP, quando se fala de cachorro da USP, eu lembro dos cachorros pretos. A gangue dos pretos, sim. Mas nessa época existiam todos os outros cães que eram cuidados pelo CRUSP, pelos vigias. Tinham muitos outros cães. Ainda tem. Até, sei lá, em 2014 ou 15... Eu fiz IC no ICB e tinha uma cachorra lá, né? Tem aquela cachorra lá do ICB1, fica lá atrás. Não sei se ela tá viva ainda. Não sei também. Tinha uma cachorra lá. Mas tinha alguns cachorros que eram cuidados. Então. E daí ele falou pra eu ir lá conhecer. Aí no dia seguinte fui. Aí conheci a Paula Papa, que também ia acompanhar ele pra conhecer os cachorros. E conheci o Ricardo. E daí eu comecei a conversar com ele. Foi no meio Você fez mestrado com o Ricardo? Fiz mestrado com o Ricardo. O Ricardo é um monstro. O Tony Stark. Putz. Além de ser uma pessoa finíssima, sempre me recebeu, sempre muito aberta. Sei lá, tava no primeiro, segundo ano da faculdade e o cara te recebe pra conversar e te leva a sério. Já é uma raridade, né? E um cara, gente boa demais. Ele é muito, muito. Ele faz umas coisas que você fala que são muito interessantes, né? Sim, demais. E ele tava com uma aluna naquele momento que tava também com um projeto manejando o comportamento de cães do CCZ de Guarulhos. E ela tava aplicando uma escala de vínculo. E daí a gente começou a conversar e eu comecei a falar pra ele que eu queria entender por que as pessoas abandonavam os cães. O que acontecia que o vínculo se rompia. Só que toda pesquisa que é feita sobre por que as pessoas abandonam é feita baseada com dados dos abrigos. Então, são pessoas que levam os animais no abrigo e falam: é porque o dono morreu. É porque eu vou me mudar. É porque ele tá velho, eu não tenho como cuidar. Então, é uma resposta muito enviesada, porque são pessoas que estão indo até o abrigo. E a maioria não tá dando não leva, né? Ou tá dando alguma desculpa, assim, sabe? Isso, exatamente. Mas tá pensando em algum jeito de solucionar aquele problema. Aqui você abre a porta e joga no meio da rodovia. Eu tenho um cara que trabalha num cliente que eu atendo, né? E ele tem um asilo de cachorro.
Meu sonho. Cara, em Cotia, eles têm um sítio, uma chácara, e eles têm um asilo de cachorro. Que legal. Então muita gente vai lá e, tipo assim, o cachorro... Sabe, cachorro Sim. velho, que precisa ter um cuidado especial. E você deixa lá o seu cachorro e eles cuidam. Quando ele falou isso, eu falei, meu... Eu nem sabia que existia isso, mas é muito interessante, né? Sim. Esse é o meu sonho de aposentadoria. É ficar velha, muito, muito rica. E ter todos... E poder cuidar dos cães no fim de vida. Porque a minha cachorra, ela viveu 18 anos. Então ela foi idosa há muito tempo. Então eu me apaixonei. Não, uma vira-lata, nascida num buraco. Todos os irmãos morreram entalados num cano. E ela não quebra, né? Vira-lata que é os que dão. Ela... E poodle, né? Sabe lá Deus por quê. Sim, sim. E então cães idosos, nossa, eu amo de paixão. E daí, conversando com o Ricardo sobre isso, eu vi que eu não ia conseguir fazer esse tipo de pesquisa aqui, de entender, porque eu não ia ter acesso às pessoas que abandonam os animais. Aí eu pensei o caminho contrário. Como que o vínculo se forma? E será que tem uma diferença entre as pessoas que adotam, as pessoas que compram e as pessoas que ganham de presente? Não sei. E esse foi meu mestrado. Só que... Tem gente que dá cachorro de presente ainda? Muitas, muitas. Sei lá, isso pra mim é inconcebível, mas... Eu acho esquisito também, mas acontece bastante. Só que assim, no meio do caminho, a vida acontece. Então, eu comecei a ter essas conversas com ele. Acontece também, e muda toda essa... Mas isso era 2011 ainda, já 10 anos atrás. E daí eu comecei a montar o projeto, eu lia muito, muito, muito. E no mês de 2012, eu tive um término de relacionamento muito ruim. Porque nessa época, o que eu fazia? Eu estava estudando para montar o projeto. Em 2011, eu tinha dado umas palestras. Sabe aquelas pessoas que vão na escola com absorvente e dá palestra sobre sexualidade e adolescência? Eu fui essas pessoas. Você dava cachorros? Não tinha nada a ver com o cachorro. Era só um trabalho que eu consegui ganhar uma grana. E então, eu tinha feito isso, e daí em 2012 esse projeto já tinha acabado, e daí eu só tava montando o projeto de mestrado, e eu tinha um namorado, e era essa a minha vida. E daí esse namorado terminou comigo do nada. De repente, assim, um relacionamento de uns 2 anos e meio e tal, de repente ele terminou comigo, e eu fiquei muito mal. Muito mal, porque justamente toda a minha vida estava em cima deste relacionamento. A maior cagada do mundo, nunca façam isso. Mas eu era nova, enfim. E daí eu fiquei muito mal. E eu emagreci muito, emagreci 8 quilos num mês, eu fiquei muito deprimida. E logo depois eu tive uma crise de labirintite muito grave. Então eu tive nistagmo, o meu olho ficou mexendo por... acho que 1 semana sem parar de ficar assim, eu não conseguia ler nada, eu não conseguia fazer nada, eu tomei Dramin na veia, tive que fazer ressonância. Adoro. Não fez nada, não parou a crise, foi uma merda. Não sei, labirintite deve ser péssimo, nossa, mas foi eu tô falando que horrível. eu nele, seu Dramin. Tomar Dramin, nossa senhora. Dá vontade de dormir já. Só pensar no Dramin já me dá um soninho. Aí eu fiz ressonância, comecei a fazer toda uma bateria de exames para entender o que é que estava acontecendo. E eu tive um tipo de labirintite, que é labirintite com sintomas residuais. Então, eu não tive uma crise e ela parou. Você toma o Vertix lá e não... Não. Eu comecei a tomar um outro remédio, que foi o que começou a melhorar. Mas eu fiquei meses e meses e meses sem conseguir sem conseguir ler coisas, sem conseguir, sei lá, pegar um ônibus direito. Eu não conseguia ver TV. Eu lembro que nessa época, eu tava tão exausta de tontura que eu queria fazer alguma coisa. Eu botei uma venda, deitei no sofá e coloquei a saga Crepúsculo. Porque eu falei, mano, é uma merda. Eu não vou precisar prestar atenção nessa voz. Sei lá, Senhor dos Anéis, tem 10 horas. Mas daí eu ia querer prestar atenção, entendeu? É um bom ponto. Eu queria uma coisa que eu não ia me interessar. Realmente não tem nada mais interessante do que a saga Crepúsculo. Exato, eu queria só... Era assim, nossa, foram meses muito, muito ruins. Muito, muito difíceis, assim. Foi bem intenso. Aí eu parei todo o projeto. Aí foi uma merda. Aí eu lembro que em janeiro... Só pra eu entender, você fez esse mestrado de 2011 a... Não, 2013. Eu tava pensando em fazer o mestrado, aí eu tive a crise de labirintite. Já tinha me formado, me formei em 2010. 2010 e 2010 foi 2011, é que vocês falam. No final de 2010. No final de 2010, então, isso. Vamos falar, você se formou em dezembro de 2011 e aí você tava... Não, dezembro de 2010. E você tava pensando em fazer um mestrado até 2013.
Isso, foi o que eu queria ter entrado no mestrado em 2012. Mas aí eu tive a crise, aí eu atrasei todos os planos. Entendi. Então eu não pude começar em 2012, eu não pude começar em janeiro de 2013, eu só pude começar em julho de 2013. Que eu comecei a retomar minhas atividades depois de 6 meses de crise. Que daí estava um pouco mais manejado, as crises de labirintite, eu consegui retomar algumas coisas. Aí eu fiz o projeto e comecei a entrar. Aí eu entrei no mestrado em 2013. Aí eu fiz o mestrado de 2013 até 2015, defendi em 2015. E daí aí foi um momento em que minha carreira virou, assim. Foi onde eu me encontrei. A veterinária são as melhores pessoas que eu conheço. Meus melhores amigos são de lá. Fui muito, muito feliz. Foram os melhores anos. Porque assim. você tem uma relação muito próxima com os alunos e com a comunidade ali da USP, que já é um micro-universo, mas com a veterinária é menor ainda. Mas você tem uma relação, né, tipo, afetiva com... Sim, muito. O que foi legal foi um pouco isso que a gente estava falando antes, né? Eu era um estranho no ninho lá. Então, quando as pessoas começaram a saber que tinha uma psicóloga fazendo mestrado, as pessoas chegavam em mim, porque, mano, o pessoal do Lab, do VPS, eles são incríveis e sensacionais e maravilhosos. Então, nossa, você é psicóloga, e aí, e tal? Nossa, eu tenho um tio que faz isso. Então, da mesma forma que as pessoas chegam... Tem uns tique meio doido. Exato. As pessoas chegam pra vocês e falam, nossa, eu tenho meu cachorro, apareceu uma mancha, e não sei o quê. Pra mim, chegam as pessoas... Isso chama terça-feira. Então... Exatamente. Então, pra mim, também minha terça-feira é meu tio, tem uns tiques e tudo mais. Aí a minha desculpa hoje é assim, então, não sei, pergunta pra um veterinário de verdade. Entendeu? E aí, no caso, é minha namorada. Assim, não sei, pergunta pra Lígia, ela sabe. Eu ofereço um acolhimento. Quando alguém me pergunta, nossa, olha... daí... eu não sei. Você tem um amigo de um amigo meu que tem uns tiques, sabe? Eu tenho um cachorro que tá se coçando faz 2 semanas. Eu tenho um cachorro que tá com uma diarreia há 1 mês. Eu, tipo, mano, não sei. Não sei, leva no veterinário. É grave. Sim. Só te fala assim, não, é grave. Esse cachorro tá com uma diarreia faz, sei lá, 2 semanas. O Virgem fala. Que tem várias pessoas que vão falar com ele e ele mexe com peixe. Aí ele fala, E ele fala, o que eu falo pras pessoas? Você vai no ginecologista e pergunta, o que tem no meu dente, sabe? É o que ele fala pras pessoas. Lógico. Mas tipo, eu deveria saber, mas não sei. Não deveria saber, a veterinária é tão... É muito vasto. Exato. Teoricamente, as diretivas né, de formação de veterinária é você ser um curso mais abrangente possível e ser mais... Então, assim, a gente teve muitas coisas. Eu lembro algumas coisas muito nada a ver, né? E sei lá, às vezes a gente dá sorte, né? Mas que nem uma vez eu tava num lugar e alguém trouxe uma galinha pra eu ver. E era a única doença de galinha de todas que eu lembrava, era a doença da galinha. Eu falei, pô, tô bem, né? Acertei a doença da galinha. Era bomba. E... Enfim, mas assim, realmente tem muita coisa assim que a galera cobra, tipo assim, que é isso? Tipo, Sim. Não sei, realmente. E daí a gente tem que entender que a gente não tá nessa vida pra atender as expectativas do outro, né? Tem muita gente que vê assim, quando a gente pensa em profissional, eu imagino que pra psicólogo também, veterinário também, tipo... as pessoas veem você como veterinário, depois como pessoa, e não você como pessoa que... também é veterinário, né? Então, tu fala assim, se ele é veterinário, ele... Mas isso é um pouco da estrutura que a gente tem na sociedade hoje, né? Muitos anos atrás era uma questão familiar. E ele aqui é o filho da família tal, Braga, e não sei o quê. A família Braga, que mora na rua tal, não sei o quê. Então, a sua identidade era muito da família de onde você vinha. A nossa identidade eu sou Alice, sou psicóloga. Então, é muito como a gente se identifica, como a nossa identidade acaba sendo construída dessa forma social, né? Então, acaba rolando isso, as pessoas não distinguem muito, né? Quem é você e você profissional. E o teu projeto, então, com os cães
Ainda, o seu projeto foi, então, por que os cachorros eram abandonados? Não. Foi porque como que era o vínculo das pessoas, se existia diferença entre o vínculo das pessoas, se o animal, dependendo da origem do animal, se ele era adotado, se ele era comprado, se você ganhava ele de presente. Sim, perdão, você falou. Aí eu fiz uma primeira pesquisa que eu apliquei essa escala de vínculo e 1 ano depois eu apliquei a escala de vínculo de novo, para ver o que tinha mudado e tudo mais. Então foram respostas muito boas, óbvio que eu nunca publiquei, né, porque... Ninguém publica mestrado, né? Ai, que é... Não, tem eu queria muito, mas aí a vida vai acontecendo. A vida é muito curta. Mas qual que foi o resultado? O resultado era que... Não, eu não quero subir materiais inéditos nem introdução. Qual que é? Não teve uma associação direta entre aumento ou diminuição de vínculo e algum dos modos de aquisição dos animais, mas todas... Nem pra dado de presente, que dado de presente é um bagulho tipo... Não, é que dado de presente é muito pouco, são tipo... Até que agora tá chegando a Páscoa e daqui a pouco tem gente falando assim, então, não dê coelhos de Páscoa. Mano, pelo amor de Deus, isso acontece muito. Na minha escola, a gente chegou a ganhar pintinho, Sim. essas coisas, tipo, beleza. Quando a gente era criança, isso década de 90, ninguém via, né, frango como bicho, né? Mas é que dado de presente, às vezes tem aquelas pessoas que querem ter, só que não criam coragem pra comprar. Aí a pessoa vai lá e fala, ó, te dou. É muito namorado, pai e mãe, que sabe que filho quer um cachorro. É muito nesse sentido. Não é tipo um estranho ou tua tia. É sempre... Já existe ali uma vontade, um desejo e as pessoas chegam... Mas é poucas. Na minha estrutura familiar é impensável se dar um animal sem... consultar, claramente. O meu irmão ganhou uma tartaruga quando ele tinha 10 anos de idade de um casal de amigos dos meus pais. Sabe se for o seu sonho é ter um asilo de cachorro? O meu é ter como fala? Um resgate de tartarugas. Falar asilo de tartaruga ia ficar 100 anos. Não, mas tem um resgate de tartarugas. Tudo isso começou que tipo assim... A tartaruga, teoricamente, parou de ser vendido legalmente, eu acho que em 94. Mas, enfim, tem um monte de tartaruga, né? E... Meu irmão ganhou em 95. Tudo isso... Então é legal. Mas todos os tipos, os cagas... Eu não sei. Mas eu sei que, tipo assim, tem não sei se não pode mais ter. Uma vez o Pileca, um amigo nosso, me falou sobre esse ter réptil de estimação, não é tão simples. E... Essa discussão começou quando a minha mãe tava me contando, quando um ex-namorado da minha mãe morreu. E a minha mãe tava contando dele e ele falou que ele tinha uma tartaruga de estimação. Que a tartaruga seguia ele no apartamento. E eu sempre fui apaixonado por essa história da tartaruga de estimação. Nunca tive uma tartaruga de estimação. E o cara morreu. E a tartaruga não. E a minha pergunta foi assim, né? E eu era meio pequeno, eu falei, tá, e a tartaruga, né? Aí a mãe falou, boa pergunta, não sei. E aí eu fui ver, tipo, durante a minha vida, não sei porquê, aparecem muitas pessoas que têm tartarugas, tipo... Não jogado, né? Mas que longe do ideal de... Sim. Então eu queria ter um santuário de tartarugas. Santuário de tartarugas, essa é a minha palavra. Um dia eu vou ter um laguinho com várias tartarugas. Hoje eu tava estendendo roupa e a tartaruga saiu do terrário dela e começou Ela adora uma havaiana. Ela sai correndo de onde... Ela sai correndo de onde ela está pra ir lá cheirar a nossa havaiana. Não, meu próximo investimento vai ser construir meu pai mora num terreno grande, construir um laguinho um terrário pra deixar todas as tartarugas resgatadas. Já anota. Enriquecimento ambiental, havaianas. Havaianas? Lógico. Sim, com certeza. O que eu sei sobre tartarugas? Nada, mas a gente aprende. E esqueci onde eu tava. Na pesquisa, nos resultados, né? Desculpa. Aí o que aconteceu foi que não teve essa associação direta, mas teve uma associação de que tudo que estava ligado a quem comprava, tipo pós-graduação, morar em apartamento, que eram todos da renda tal, estava ligado à diminuição de vínculo. E tudo não que entendi. estava... Desculpa. Vários fatores que estavam ligados diretamente a quem comprava, como, por exemplo, pessoas que moram em apartamento. Que compram um animal. Estava mais ligado a quem compra, e morar em casa estava mais ligado a quem adotava. Entendi. Ter pós-graduação estava mais ligado a quem comprava.
ter, sei lá, o ensino médio estava ligado a quem adotava. Então, essas outras medidas... Dinheiro. Então, exatamente. É isso, quem tinha mais dinheiro estava mais ligado a quem adotava. Adotava? Quem comprava, desculpa. E quem tinha menos, a quem adotava. Então, todos esses periféricos estavam ligados a uma diminuição de vínculo. Então, esses periféricos ligados à compra. Todos os periféricos ligados à adoção estavam ligados a aumento de vínculo. Então, o que eu pude... E quem ganhava de presente era muito pequeno, então não tinha uma associação ali muito clara. Então, o que eu pude ver, com base na pesquisa, é que quem adota gosta do bicho porque gosta do bicho. Viu um bicho em necessidade, e já tem outros bichos, abre a casa, bota mais um para dentro. Quem compra são pessoas que se preparam para aquilo, não tem outros animais, eles querem aquela raça específica, então deixa um pouco de ver o animal como um cachorro e ver como um labrador, como um golden. Este é um poodle. Então, ele está muito mais ligado a uma estética e a comportamento esperado. E quando você pensa em estética, status. Isso, exatamente exato. isso que eu ia falar. Quando você pensa o bicho da moda, animal, quando você pensa muito em estética do animal, você pensa, na verdade, você tá pensando muito na sua estética, né? E Lulu, né? É basicamente isso, Lulu da Pomerânia total, vai na bolsinha. Legalmente loira. É esse? Não sei, mas... Ela tem um cachorro na bolsinha. As branquelas bonitinhas? As branquelas, não sei. Coincidentemente, esse apartamento, eu me mudei recentemente pra um apartamento que é pequeno, né? Tem 30 e poucos metros quadrados. E, cara, tô descendo um elevador outro dia e tinha um Doberman, velho. Dentro do elevador. Um Doberman. E o Doberman, tipo, doidão, pegando uma garrafa de 2 litros, assim, chacoalhando, querendo brincar, tá ligado? Falei, eu olhei pra mulher... Eu não falei, não, mas eu olhando pra essa mulher e falei assim, minha filha... O que você vai fazer com esse cachorro? Você não tá entendendo. Então... Eu queria muito ter um Greyhound. Só que um Greyhound é enorme. E aí eu tenho um Whippet, né? Porque é mais condizente com a realidade. Quero ter um Greyhound? Quero. Mas não vou ter por respeito. Então, e aí eu penso nisso muito quando você fala de morar em apartamento. Não sei se tem uma associação muito clara entre raças menores e, tipo assim, vira-lata é meio loteria, né? Então, você morar numa casa, você ter um vira-lata, você pode assumir o risco dele ser gigante. Então, logo depois que eu defendi o mestrado, eu fui fazer um trabalho voluntário numa ONG. E eu fiquei 2 anos nessa ONG, indo toda semana. E o que eu aprendi lá com eles é que, assim, foda-se se você mora num lugar que tem 30 metros quadrados. Você pode ter o animal que você quiser, desde que você contemple as necessidades dele. E aí que tá o problema. Você tá preparado a fazer as concessões que são necessárias ou não? Então, não adianta você ter um Luluzinho da Pomerânia se você não atende às necessidades daquele animal. Então, é muito fictício você pensar é pequenininho, é fácil de cuidar, ali tá bom. Exatamente. Precisa passear todos os dias, precisa, não importa o tamanho, precisa brincar, precisa ter interação, todas essas coisas. Então, viver ali na ONG, e muito do que eles trabalhavam também era, cara, adota um adulto, adota um idoso. Vai ser ótimo pra ele morar num apartamento pequeno. Uma casa que não tem escada. Isso, exato. A minha avó tem a gente adotou um gato. Inclusive, foi uma funcionária lá da faculdade que resgatou uma gata que tava pariu lá, e ela pegou e pôs pra dentro, ela tava com os gatinhos, peguei um gato e dei pra minha avó. E cara, vou te falar. O gato é um inferno? Ele é um inferno. Aquele gato em particular é o capiroto. Mas... E assim, só que companhia pra uma pessoa idosa. Minha avó tem 83 anos. É uma companhia perfeita pra uma mulher idosa. Ela é extremamente apegado a ele. Ele é um inferno, porque ele é territorialista, a casa é dele, né? E ele fica só ele e ela o dia inteiro dentro do apartamento, então eles dois são tem uma coisa assim impressionante.
Mas assim, e minha mãe queria. Não sei se era minha mãe, alguém queria que a gente desse um cachorro pra ela. Eu falei, não dá, entendeu? Aí, ó, dá de presente. Não era dar de presente, porque não é dar de presente, né? É tipo assim, você quer um cachorro? Ah, quero um cachorro. Tá bom, eu vou lá, então eu pego um cachorro. Foi que nem um gato. Você quer um gato? Não, eu quero um gato. Tá bom, então eu pego um gato pra você. Então, a gente fala dá, mas não é dado, né? Sim. E o gato, puta. Minha avó com aquele gato é. A preocupação da minha avó quando ela pegar o gato é que falou assim: quantos anos vive um gato? Eu falei, teoricamente até uns 15, 20 anos. Ela falou assim: então, mas eu tenho 80 e poucos anos, né? Eu falei assim, não. A preocupação dela era essa, né? E aí eu falei assim: não, tudo bem, eu fico com ele. Ah, então tá bom. Justíssimo, porque agora na pandemia aconteceu muito isso. Muitas pessoas morreram. E seus animais? O que aconteceu com esses animais? 600 e não sei quantas mil pessoas morreram. Exato. Então é todo um luto que você vive, não só para aquela pessoa que morre, daí você de repente fica com a cachorra da sua tia que morreu de Covid, aí essa cachorra morre, e daí você pensa, puta, era a cachorra que era da minha tia, aí o cachorro morre, aí é todo um luto complexo que você tem, porque não é só o cachorro, é o cachorro da sua tia que morreu por causa da Covid. Aí então, o cachorro lembra. Começa a achar que tá perdendo vínculo também com a pessoa, sabe? E a única preocupação. Minha mãe já tinha conversado com minha avó de ter um bicho e tal, porque isso era antes do meu avô falecer, então meu avô ainda era vivo e meu avô também gostava do gato, e logo depois meu avô faleceu 2 anos depois. E ela queria, né? Minha avó sempre teve pincher, né? Sabe porque paulista velho gosta de ter pincher, né? Do mesmo jeito que paulista gosta daqueles piso de caquinho quebrado, gosta de pincher. É o kit paulista. Então minha avó sempre teve pincher, não sei o que lá, tal. A gente começou, não, você quer um gato? Sim, ela gostava muito da gata da minha mãe. Que a minha mãe sempre teve gato, apesar de eu ser extremamente alérgico a gatos. E aí a gente não, ela quer um gato. Aí eu falei, vó, tem uma mulher lá dando um gato, não sei o que lá, você quer? Ah, eu quero, mas aí era a preocupação dela, era realmente a questão da idade. E, putz, como grata surpresa não é um eufemismo, entendeu? Porque assim, cara, eu fico muito feliz, sabe? Sim. De a gente poder ter feito isso. O amor dos animais é uma coisa... E apesar dele morder pura, ela, né? Ele morde ela briga com ele, eles ficam 3, 4 dias sem se falar. E volta, tudo no tempo deles, né? Eles ficam 3, 4 dias sem se falar. De mal. De mal, minha avó fica de mal com ele. Ele vai lá, morde ela fica brava com ele. Aí depois fica conversando, o dia inteiro ela conversa com o gato, cara, é muito engraçado. Assim que é bom. Assim que é uma vida saudável de interação com os bichos. Eu acho que é. Não, eu ia falar que eu tava pensando agora quando eu fui no banheiro, que talvez se fizesse a mesma pesquisa que você fez hoje em dia, talvez seria diferente, né? Com certeza. Sim. Porque muitas pessoas que têm maior poder aquisitivo, que trabalham mais e tal, optam por ter um cachorro em vez de um filho também, né? Sim. E eles vêm como se fosse Tem mais gente... Já tem em São Paulo mais casais com animais do que casais com filhos. Então, assim, e o vínculo seria bem maior também, né? Tipo... Não sei se seria tanto quanto igual... Vou falar a minha opinião, não sei, né? Mas a pandemia... não mudou nada. Não, mudou muita coisa. Muito. E negar isso, eu acho que, enfim, não é cabível. Mas assim, cara, primeiro, teve uma migração muito importante de pessoas pro interior de São Paulo. Lá em Vinhedo, cara, onde meu pai mora... Porra, que tinha todo mundo que sim, quem tinha casa de final de semana, todo mundo se mudou. Muita gente que o que vendeu de terreno e vendeu de casa é absurdo. Então teve uma migração muito importante para as pessoas para casa. E eu acho que quando as pessoas têm casa, tem mais tendência a ter bichos, né? E as pessoas em casa estando em casa, tem mais animais. Eu acho que, ao meu ver, a pandemia mudou muito o relacionamento entre as pessoas e os animais de uma forma que talvez, não sei se a gente esteja preparada, não sei se seja positiva, mas mudou, né? E isso é tipo, como eu trabalho relativamente com isso, você vê o crescimento do mercado pet. Só bizarro, bilhões e bilhões. Bizarro, todo ano, bizarro. né?
Tem uma associação, é uma associação sei lá, dos empresários do meio pet, né? E, cara, eles soltam uns dados estatísticos anuais. Caraca, é bizarro. Que vem de cachorro, de cachorro não, perdão, de ração de cachorro e gato. É muito dinheiro. LinkedIn. Não quero nem pensar no impacto ambiental disso, né? Porque, afinal, ração de cachorro e gato é farinha de carne e ossos, não sei o que lá, mas e eles defecam, enfim. Mas o que tem de cachorro hoje é enorme. O que tem de gente que tem... São Paulo tem mais gente com bicho do que com criança, que é altamente compreensível, né? Se eu não fosse alérgico a gato, eu teria um gato aí nesse apartamento. Gato já aumentou bastante a porcentagem. E é engraçado que é muito cultural, né? Por exemplo, alguns países do leste europeu têm muito mais gato do que os ocidentais, né? Sim. E assim, eu gosto de gato, mas eu tenho muita alergia. Minha namorada quer muito um gato. Só que, tipo, é batata. Se a gente pegar um gato, eu vou ficar doente uma vez por mês. Talvez, eu já conheci pessoas altamente alérgicas que viveram um inferno durante 30 dias e depois não mais. Anos. Então. Aí... É alergia ao pelo? Sei lá, eu tenho alergia a muitas coisas. Que se fosse comprar o gatinho peladinho. Cara, meu sonho, eu quero muito um Sphinx. Só que ela não quer porque eles são oleosos. Sério? Você tem que dar banho neles toda semana, porque eles são tudo oleosos. Mas porque eles não têm pelo pra dissipar a gordura corporal, entendeu? Então eles são, tipo, ensedados, você tem que ficar lavando eles. Mas é muito louco, imagina, eu queria ter um gato sem pelo, chamado Baphomet. Cara, imagina a pessoa entra na sua casa e olha pra aquele gato. Pode ser um ladrão. A pessoa não entra, entendeu? É muito assustador e é muito engraçadinho. Bora fazer intervalo? Vamos. Começou com a asneira aí. Lógico, o cara tá um gato sem pelo. Baphomet. Voltamos aí, galera. Fazer um xixi, né? É bom, sempre bom. Parei no meio até pra fazer xixizinho. Fica tomando cerveja, fica fazendo xixi, né? É a vida. Mas e aí, continuando com a nossa trajetória aí do mestrado, como é que foi? Sim. Aí, enquanto eu tava lá no mestrado, aos poucos eu fui ouvindo questões sobre a vida dos veterinários. E eu fui entendendo que existiam questões muito particulares do trabalho de vocês, da vivência de vocês. Os alunos também, naquele momento, estavam com movimentos sobre questões de saúde mental. Então, todas essas coisas iam chegando até mim e eu fui pensando, nossa, talvez esse seja um caminho que eu consiga juntar uma coisa que eu já gostava, que era a clínica, e ajudar os animais de uma forma não direta, e trabalhando com os veterinários. E daí, a partir disso, eu sabia que uma coisa que eu ia ter que estudar, que eu não tinha tido muito na faculdade, era luto. Porque é uma coisa que vocês lidam muito, porque os animais vivem menos, então é uma questão que vocês iam ter que eu ia ter que saber lidar trabalhando com veterinários. E daí, em 2016, foi quando eu fiz meu aprimoramento em luto. E, ao mesmo tempo, eu fui voluntária numa ONG. E daí, eu fiquei trabalhando e atendendo os gestores da ONG com a lida do dia a dia, porque todo dia as pessoas querendo, vocês aceitam animais? Eu não quero castrar, porque vai tirar a virilidade do meu cão. Virilidade do meu... Exato. E daí o gestor, o gestor era sensacional. Ele falou, não fique projetando os seus desejos sexuais no seu cachorro. Então, assim, era muito bom, que daí as pessoas levavam... Sim, muitos anos de estrada esse cara. A sexualidade de algumas coisas é difícil de engolir, né? Pessoas idosas, animais, enfim, crianças, né? Até a sexualidade de crianças existe, mas a gente só não quer falar disso. E de animais também é difícil. Eu entendo quando você fala da virilidade do cão, você fala... De novo, é uma projeção meio bizarra nossa deles, total. Né? Aí lá eu tive contato também com uma acumuladora, eu consegui fazer uma visita na casa de uma acumuladora de animais, que foi uma experiência surreal, assim, foi surreal. Gateira, 20 gatos. Era cachorros. Eram cachorros por todos os lados, cachorros, no terreno inteiro, cachorros, na casa, cachorros, fezes de cachorro por todos os lados, e o cheiro do lugar era sólido.
Ah, eu sei. O cheiro, mano. Recentemente, no ano passado, eu tive o desprazer de visitar uma fábrica de cachorro. Ai. Puta, cara. Fábrica de cachorro. Fábrica de cachorro. Era um criador de... Adivinha o que ele criava? Shih Tzu e Spitz. Cara, fiquei sem dormir uma semana. É horrível. O cheiro era sólido. É absurdo. É surreal. Eu entrei e eu falei assim, desculpa, eu tô no endereço errado. E fui embora. Ô, louco. Era por causa do trabalho. Falei, vazei. Não dava, cara. Não dava. É surreal. E eu imagino, quando você fala de uma acumuladora de animais que... Sim. Não, e é foda que isso também acontecia muito na ONG. Chegavam muitas matrizes de criadores. Nossa. Fudidas, assim, as cachorras muito, muito detonadas. E era muito ruim, porque chegava um cachorro de raça, chovia gente querendo adotar. Lógico, né? Então, era muito frustrante para as pessoas lá que trabalhavam, porque lá era uma ONG que é um centro fixo. Então, eles têm, sei lá, uma lista de protetores, e daí eles falam, você é protetor, que cachorro você quer, ou gato você quer trabalhar? E daí eles trabalham a adoção daquele animal até ele ser adotado. E daí vagou uma vaga, aciona o próximo protetor. Então, é um puta trabalho fantástico que eles fazem, um sistema muito legal. Muitos coelhos. Chega Páscoa, lota lá de gente abandonando coelho. Eu cuidei de um... Coelho é... Coelho, chinchila, rato, ele rato tem eu acho tudo. Legal, tá? Eu acho muito legal rato. Queria ter ratos. Não sei se, mas é que coelho... Eu realmente galinha, não tenho uma lá. empatia com coelho que eu realmente não entendo. Não entendo. Uma espécie que eu não entendo. Lá, nem na cunicultura lá, eu não... Pior que deve ter muitos animais. E esse negócio, né, da Páscoa aí, a galera vendo um coelho, você fica tipo... Sim. Deve ter muitos animais que vêm de, por exemplo, escolas que fazem um workshop de profissões. Aí comprar pintinho, não sei o que lá, pra tentar ver se a pessoa, né, gosta de animais, entre outras coisas. Só que não sabe o que fazer depois. Sim. Tipo, compra um monte. Muita gente compra bicho e você não sabe o que faz depois, né? Tipo coelho. Cachorros. Um pouco mais difícil, né? Mas também acontece muito abandono de bicho. Você deve conhecer o professor Adroaldo lá e o pessoal do Projeto Pura. Eu morei em Pirassununga. Eu fiz mestrado também, só que no VCM, com o professor Fábio. E apesar de ser com clínica, no final meu projeto era com educação. Eu conheci muito o professor Adroaldo lá e ele tinha um pessoal lá com o Projeto Pura. Porque uma parceria com a Polícia Rodoviária Estadual, que o trecho de Pirassununga ali, que eu não lembro, acho que é tipo de Leme a X cidade lá ali perto, é um dos maiores índices de abandono de cachorro na rodovia do estado. Olha. Por quê? Não sei. E tinha muito atropelamento, né? E eles começaram todo um projeto de por que as pessoas abandonam e cara, beleza, abandonar é mais difícil, mas abandonar na rodovia é um pouco pior, né? E... Enfim. Era uma coisa bem controversa. Agora, que existe você abandonar um cachorro assim, é que nem mais não, né? É período de férias, as pessoas abandonam mais cachorros. Não dá pra entender. Eu ia toda quarta-feira nessa ONG. E daí teve um dia que tinha uma cachorra que tinha sido abandonada naquele dia, na frente da ONG. E deram o nome dela de quarta-feira. Eu nunca vou esquecer ela, porque o comportamento dela foi um comportamento que eu nunca vi em nenhum outro animal. Nenhum outro. Ela estava transtornada, ela estava perdida, ela não sabia o que estava acontecendo. Era muito diferente do comportamento de todos os outros cães. Eu entrei na baia, eu sentei e eu chorava. Eu abraçava ela, eu tenho foto com ela até hoje. Abraçava ela e tudo, porque era muito dolorido. Gato com todo... Às vezes uma dona passava botox no gato, tinha um gato lá todo queimado. Então, assim, eu vi coisas muito tensas, assim. Eu mesma cuidei de uma gata que caiu ou foi atropelada e ela quebrou a pata de trás, ela quebrou o bracinho, o queixo virou pro lado, nossa, todo estrupiado. Então, vi coisas muito pesadas lá, mas foi sensacional. Foi uma experiência, assim, porque foi um passo de eu retomar a clínica de uma forma bem diferente, né? Então, o trabalho que eu fazia com eles lá era uma coisa muito diferente do consultório.
Mas foi uma forma de eu me reaproximar enquanto eu estava no curso, em que eu estava, de fato, atendendo pessoas, né? Com questões de luto, que também eram coisas muito cabulosas, que apareciam lá. E daí, em 2017, já ficou claro, volto pro consultório. Aí eu voltei pro consultório e daí eu fui pra VET oferecer uma ponte de trabalho com o CA para atender os alunos de lá e fazer, sei lá, umas rodas de conversa e tudo. Eu tava com 1000 ideias, né? Então eu queria ir no OVET, queria fazer umas... Acabou nunca acontecendo também, mas montei... Mas não cabe aqui o... Sim, mas aí eu tentei fazer várias coisas e uma das coisas que vingou foi isso com o CA. Essa parceria foi bem repercutida na faculdade, né? A galera ficou sempre que todo mundo que tava... virou conversa nos corredores e todo mundo conversando. Que legal. Pô, a Alice tava lá e tal, e não sei quem, e todo mundo divulgava. Eu acho que, não sei, eu não cheguei a participar, mas eu sei, por exemplo, eu sabia que existia. Não porque eu era presidente do CEA, né? Mas fui presidente do CEA, mas porque eu sabia que você tava lá. Sim. Mas foi assim, de acordo com a demanda? Eu comecei com a conversa mais intensa mesmo para fazer alguma coisa acontecer com o Zuriel e com a Scooby. Uhum. E daí eles foram super abertos e tal, aí depois a Scooby tomou a frente, e foi uma época que também estavam acontecendo outras coisas na faculdade, né? Uma aluna chegou a se suicidar lá, então eu tive toda uma preocupação também de fazer um trabalho que chama pós-venção, que é uma coisa que você faz depois que acontece, que muitas vezes as pessoas não dão muita importância para isso. E teve também a questão do... Esqueci o nome, agora me fugiu. Que era uma coisa de um comitê de ética. Não era um comitê de ética. Tipo, CAO, assim? Não, era tipo... não era o escritório de saúde mental. Nossa, me fugiu completamente o nome. Núcleo de Direitos Humanos? Isso, Núcleo de Direitos Humanos, exato. Aí eu comecei a participar um pouco também lá. Algumas coisas foram aparecendo. Mas aí, aos poucos, eu fui me distanciando e fazendo outros tipos de trabalho. Uhum. Aí uma coisa que a gente fez que foi muito legal, que depois a Lígia, que é a Melasma, que ela deu continuidade na gestão dela, principalmente via a Raspa, maravilhosa, que foram as rodas de conversa. Então, a gente conseguiu fazer um ano inteiro de rodas todo mês, temas maravilhosos, muito legal, muita gente participava, era muito, muito gostoso, para mim era muito, muito bom. E daí depois, aí vem outra gestão e tal, aí muda um pouco, aí eu ainda dei uma ou outra, mas agora é bem, bem menos, porque ainda mais veio a pandemia e tudo, eu já perdi um pouco mais de contato, né? Isso atrapalhou não, né? Mudou tudo. O que você acha? Mas eu dei palestra pra semana de recepção agora. Que bom. Foi muito legal, foi muito bom. Acho que esse ano é uma volta bem mais próxima ao normal do que a gente tinha, né? Sim. E o que eu te perguntar é, assim, pô, você teve uma experiência com os alunos da veterinária, com os alunos do curso, né? E querendo ou não, com alguns veterinários já, que são formados, mas que estão ali na USP, que estão na academia, né? E quais são as suas impressões sobre essas particularidades que você mencionou, sobre algumas coisas que são difíceis? É o negócio do luto? É o negócio do reconhecimento? O que é? Tem uma curiosidade também que eu queria perguntar junto a isso, que eu não sei se né, dentre outros fatores assim, mas se tem, por exemplo, se é o curso de veterinária que realmente é maçante mesmo, ou é a idade. E acaba deixando as pessoas um pouco, sabe, mais ansiosas, etc. Ou também né, se também se o curso de veterinária atrai pessoas mais sensíveis, assim, mais já com algum tipo de, não sei, algum trauma na vida. A minha pergunta, que é a próxima pergunta que eu ia fazer, era basicamente assim: a idade que você está na faculdade é uma idade de transição, né? Querendo ou não, quando você está entrando da adolescente para a vida adulta e depois para a vida profissional e tal. É uma idade de transição. Se isso é tipo. Porque todo mundo fala assim, nossa, é muito difícil, não sei lá, não. Será que isso é normalizado por baixo do que é a vida adulta ou porque é a vida veterinária?
Não sei se eu fui claro. Sim, eu entendi no geral. Eu acho que existem, sim, muitas particularidades da veterinária e da pessoa que vai fazer veterinária. Então, eu acho que a gente ainda carrega um pouco essa fantasia do que é o veterinário. É o quem cuida dos bichinhos. Tirando a parte que eu acho que é um pouco menor, de pessoas que querem produção e tal, que tem uma outra visão, é o veterinário aquele que vai cuidar dos animais. E daí, quando você entra na faculdade, você entra na vida profissional, você vê que cuidar dos animais não é necessariamente fazer eles ficarem bem, mas é lidar com o sofrimento e muitas vezes lidar com a morte e o fracasso de um tratamento, seja por aquele animal em si, por limitações científicas, então limitações financeiras, uma restrição muito grande do que de fato você consegue fazer ali para ajudar aquele animal. Então eu acho que tem uma distância muito grande do que eu quero fazer e o que eu realmente consigo fazer. Então, aos poucos, na faculdade, você vai se aproximando um pouco disso, e daí quando você se forma, eu acho que isso fica um pouco mais intenso e isso gera bastante sofrimento. Uma outra coisa também é que eu acho que ao longo da faculdade você vai concretizando a ideia, que muitas vezes não existe antes, de que o veterinário não tem um bom status na sociedade em termos de remuneração e valorização. Então, aos poucos, eu não sei o quanto que vocês sentiram isso na faculdade, mas é uma coisa que eu senti de toda essa experiência. Vai caindo a ficha, vai todo mundo percebendo que, gente, vai ser difícil viver como veterinário na sociedade, no Brasil hoje, como as coisas são. E daí eu acho que isso também é uma outra especificidade do veterinário. Uma outra coisa, eu acho que, no geral, os veterinários são pessoas muito empáticas. E toda a profissão de cuidado, de empatia, gera um sofrimento muito intenso. Então, veterinários, enfermeiros, psicólogos, médicos, são todas profissões de cuidar. E o que acontece com vocês, que eu acho que vocês esquecem, quando entram na faculdade, é que vocês não cuidam só do animal, mas todo animal vem de patinha dada com o humano. É a história da saúde única, né? Na verdade, isso. O contexto do teu atendimento, e que a gente não vê isso de forma tão clara, porque a faculdade é uma coisa técnica, né? É que você não trabalha para o animal. Uhum. Você não atende o animal. O animal é um meio, mas o teu objeto fim é o animal, mas o meio é o tutor, é aquela pessoa que tá ali, e é com ela que você tem que se comunicar, e com ela que você tem que... Sim. Inclusive, que vai fazer parte do sucesso do teu tratamento. Isso, exato. Enfim. E eu acho que a galera não tá preparada pra isso, né? Quando alguém fala assim, por que você foi fazer veterinária? Porque eu não gosto de gente, eu gosto de bicho. Minha filha, desculpa. Sim. Você não podia estar mais errada. Sim, toda palestra de recepção, isso é uma coisa que eu falo logo de primeira. Porque não tem animal que vai chegar até você que não seja via um humano. Não. E você vai ter que lidar com humanos. E daí a empatia de vocês muitas vezes fica sobrecarregada, porque não é só um animal em crise que aparece ali, mas é um humano em crise também que aparece ali. Não importa se é um pet, se é grande, se é, sei lá, um animal de trabalho científico. Eu atendo uma moça que estava fazendo uma pesquisa e ela teve que abater muitos animais e, nossa, ela estava sofrendo horrores. Então, é todo um... matar alguns ratos e é completamente desprazeroso. Sim, entendeu? Existe um sofrimento ali. Entendeu? E... Por mais que você faça da forma protocolar. Se fazer da forma protocolar, se fazer da forma mais ética possível, você fazer aquilo sabendo que existe um fim, não exibe isso de ter um sofrimento. E é aquilo engraçado, né? A galera tava falando que, alguns médicos vivem muito tempo, ou anos, sem ter um paciente morrendo. E na veterinária é constante, né? E eu também tinha essa visão muito pessimista em relação... Eu queria discordar, mas não discordando de uma forma... Mas assim, é ter uma visão externa da faculdade.
A galera, quando ela sai da faculdade e ela fala assim, putz, isso aqui não dá dinheiro. É mentira. Não é mentira. É um misconception. É uma visão errada. Dá. Todo mundo... Tem muitos veterinários no Brasil e todo mundo vive. Sim, eu Entendeu? falo isso para os meus pacientes também. Dá para você ganhar dinheiro e viver bem. Todo mundo vai viver. O que é um misconception é, tipo assim, de você, tipo assim, pô, o aluno da Poli, entendeu? O aluno da Poli, ele vai se formar, eu tenho um amigo lá que morava comigo no primeiro faculdade, ele veio da mesma escola que eu, ele se formou na faculdade, foi trabalhar no Itaú, ganhou uma baga, faz o que ele quer. Veterinário não é bem assim, é só um pouco diferente. Você vai viver? Vai. Você vai ganhar R$1.000 por mês? Não vai ganhar R$1.000, você vai ganhar um pouco mais, você vai ganhar, tipo, uns 2, 3, 4 ali nos primeiros anos, dependendo de onde você está inteirado. Não é muito dinheiro, não é um dinheiro, mas você vai conseguir viver. Só que a curva de aprendizado, de experiência na veterinária é muito longa. Para você ter... Cara, depois que você se formar, você tem uns 10 anos até você, tipo, ter um know-how, você ter experiência, você ter aquilo que é necessário para você. E aí, assim, você ganhar um salário. Pô, você ganhar, sei lá, 10 mil ou mais. Então, existe, cara. É mentira. Se alguém te fala assim que, pô, o cara tá trabalhando há 10 anos como clínico veterinário, ele tá ganhando R$2.000... Não vou falar que não existe? Não vou falar, porque eu não sei. Mas alguma coisa está acontecendo com aquela pessoa especificamente. Exato, mas então, não é bem assim, né? Mas aí a gente tem que lembrar que a nossa sociedade agora, ela tá muito mais imediatista. Exato, concordo. Então, assim, a psicologia também, a nossa curva de evolução é mais ou menos essa. Só que agora, e ainda mais se você tá na USP, que é um lugar que é bem integrativo. É esperado, né, que você se forme, tipo, pô, e aí, cadê o dinheiro? E você vê seu coleguinha que tá conseguindo estagiar já, o pessoal da FE, o pessoal de odonto e tal, que junto com o curso já vai conseguindo estagiar e tal, e quando sai você já tá empregado e não sei o quê. É uma outra realidade do que alguém que tem um curso integral e tem essa impossibilidade de ir construindo outras coisas paralelamente, né? Então, esse ser imediato agora é muito ruim para nossa visão de aceitar que é isso, a profissão ela vai ter um outro... O que não é isento de problemas, na minha visão. Sim. Porque, vamos ser honestos, 10 anos talvez seja um exagero, mas vamos falar 5 anos, ou seja, acaba sendo um pouco elitista. Sim. Porque a gente tá falando de você, depois de se formar, já foram 5 anos, no mínimo. 6 pros melhores. Fazer estágio não remunerado. Né? Não é fazer estágio remunerado, mas que você ganhar R$2.000 por mês, R$1.000 por mês, R$3.000 por mês, assim, não dá pra... Em São Paulo, nossa realidade, não dá pra você manter uma vida... Sim. Né? Sempre dá, né? Desculpa, gente. Não, e pensar mas em construir uma família, exato, todas essas coisas. as ambições, a idade, né? Você fala, pô, tenho 30 anos e cadê as coisas, né? Preciso construir alguma coisa e tal. Como talvez tenha sido com a geração dos pais, enfim. E acaba sendo um pouco elitista por isso, porque ainda não, você tem que ter um certo background ali para depois você se formar, que já é um stretch. Sim. E depois você se formar, você ainda ter, tipo, um jogo ali para você conseguir ganhar essa experiência, para aí sim você ganhar bem, né? Para você conseguir se manter, você conseguir ter uma vida. E ainda assim vai ser difícil por alguns anos, mas lógico, se você se dedicar e tal, você vai se diferenciar, né? É muito doido, assim, que eu tava assistindo Casamento às Cegas. Não sei se vocês assistiram. Eu só via a chamada, mas eu não assisti. A segunda temporada do Americano tem um veterinário, que é um cara escroto demais, assim. E veterinário dos Estados Unidos ganha uma fábula, então, né? Mas ele, por si só, vamos esquecer ele como pessoa. Mas tem uma fala que ele deu no programa, que ele fala assim, eu amo a veterinária, mas eu odeio o estilo de vida. E daí ele fala um pouco, mas ele fala um pouco disso, da dificuldade que é porque você tem que trabalhar muitas horas. Então, assim, o veterinário ganha bem nos Estados Unidos. Eu discordo um pouco disso do que eu leio de literatura, porque eles têm que trabalhar muito, é muito perrengue. Saiu um artigo em setembro do ano passado do Javeman, lá do American Veterinary Journal, blá, blá, blá.
E falando os efeitos da pandemia para os veterinários de lá. Então, o quanto que aumentou a quantidade de atendimentos, mas eles tiveram a produtividade diminuída, e o quanto que eles entraram muito mais em burnout por causa de uma questão de você ter que atender mais, você sendo menos produtivo, tendo menos staff, e ter que manter tudo girando. Então, assim, eles estão esgotados, e eles não ganham tão bem assim também. Eu entendo. Realmente, eu acho que... É diferente daqui. É diferente. Okay. É diferente por motivo, assim. Talvez o americano não ganhar bem, não requer dizer insegurança alimentar, insegurança de moradia e tal. Como aqui no Brasil é muito eminente, né? Aqui no Brasil, você perder o emprego, você ficar sem ganhar alguns meses, cara, se você não tem uma família, você vai rodar. Sim. Entendeu? A insegurança existe. Sim. Nos Estados Unidos, tipo... o mínimo ele tem, né? Na pior das hipóteses, puta, ele não pode ganhar bem pra construir um patrimônio, escambau e fazer viagens, não sei o que lá. Sim. Mas ruim não vai ficar. Claro. Aqui o medo é muito maior. Mas eu entendo perfeitamente. Com certeza, ser veterinário nos Estados Unidos não é o mundo das maravilhas. A gente vê aqui no Brasil como ser veterinário nos Estados Unidos como um... como um luxo. Porque é melhor. Pode não ser... Estados Unidos é um jeito de dizer. Com certeza que eles trabalham que nem louco. Sim, não acho que eles trabalham mais nem menos que no Brasil. Mas trabalham muito. Eu fui fazer... Quando eu tava no 4º ano da faculdade, fui fazer estágio na Alemanha. Tive essa oportunidade de fazer um estágio num hospital lá na Alemanha. Cara, pô, o trabalho era muito. E o que era muito doido. Os funcionários do hospital, ou seja, os enfermeiros, os cuidadores dos animais, os cuidadores não, perdão, os tratadores, os recepcionistas e todo mundo, meu, na Alemanha, tipo assim, deu 6 horas da tarde, acabou. O mundo pode estar acabando, pode estar morrendo quem seja, acabou, é aquilo e tchau. Agora, os veterinários, mesmo, e muitos ali eram alunos, porque eram na faculdade, não tem essa expectativa. A expectativa é assim, tipo, desculpa, você só vai embora quando o trabalho acabar, e o trabalho nunca acaba. Né? A realidade é essa, o trabalho nunca acaba. Porque sempre tem alguém, sempre tem alguma complicação, e você sempre pode estar fazendo algo a mais. Então, eu achava engraçado essa disparidade, tipo assim, não, e era muito claro assim, se chegasse, sei lá, 5 para 6 e falasse assim, olha, para um tratador ou para uma enfermeira, tipo assim, olha, por favor, você poderia fazer isso, aquilo? Ela, não, entendeu? Agora, se chegar para um aluno de veterinária ou para um estudante de veterinária, ou ainda mais, para um doutor em veterinária lá e falar assim, tipo, 6 horas da tarde, falar assim, olha, aconteceu isso. Tudo bem, o cara ia fazer. Entendeu? Sim. Então, realmente, tem uma expectativa... Eu vejo que existe uma carga horária, uma expectativa de trabalho dos veterinários que é muito intensa. 12 horas. A minha namorada, que é veterinária de verdade, né? Diferente de mim. Atualmente eu sou veterinário de máquinas. Mas, na verdade, eu não sou veterinário, né? Eu só trabalho com máquina. E, cara, as horas é um bagulho... doido, não é normal, né? E essa expectativa, então, existe uma expectativa que o veterinário vai estar... disponível. E é uma competição de quem vai estar mais lá, e essa competição interna que tornava lá na Alemanha particularmente um ambiente tóxico, que eles mesmos reclamavam de competitividade. Sim. Então, e daí o que eu acho que é uma grande diferença é que lugares fora do Brasil, principalmente Estados Unidos e alguns outros lugares da Europa, eles já estão incluindo dentro das próprias faculdades um setor de psicologia para lidar com algumas coisas. Essencial. E então já tem todo um trabalho, principalmente dessa organização veterinária americana, eles têm no próprio site várias dicas, vários... esqueci o nome de...
protocolos, assim, de como lidar com suicídio, do que fazer, como melhorar o ambiente, o que você precisa estar atento ao burnout. Então, são várias guidelines, assim, né, para você, do que você deve fazer e como você pode fazer. Aqui, a gente rasteja, então não existe essa preocupação. Normal, né? Normal. Pra tudo. Normal. Mas é verdade. O Brasil, ele Nem grandes hospitais têm muito essa preocupação, sabe? Exato. E o Brasil é... E não é só... E a gente não tá falando só de veterinários. A gente tá falando do recepcionista, do técnico, de todas as pessoas que participam e trabalham dentro daquele esquema. E que, às vezes, são afetados, né? Porque, cara, de buscar a minha namorada no trabalho, no hospital veterinário, você presencia algumas coisas na recepção que você fala, o que essa menina tem a ver, entendeu? Sim. Tá fazendo o trabalho dela, Sim. falta o respeito do consumidor. Sim. Eu entendo a frustração da pessoa, mas... É que é isso, são pessoas que estão em sofrimento, estamos numa sociedade ansiosa e daí os limites ficam perdidos. Então, o que meus pacientes veterinários e outros veterinários me contam muito é o WhatsApp bombando. Então, eu dou várias instruções de como lidar com o WhatsApp. É uma das coisas que tem que fazer. Eu tenho uma. Primeiro, tem um número profissional. Isso. 2. Vocês entraram em contato com o meu número profissional. Tanto é que vinha lá a mensagem, estou fora do meu horário. Exatamente. Atendimento. Primeira dica de WhatsApp, tem um número profissional. Segunda dica de WhatsApp. Não tenha medo de falar assim, olha, segunda-feira eu vou ver isso. 3. Se alguém começar a espanar, não tenha medo de não responder. Então, mas porque aí eu acho que tem... Eu sei que profissionalmente é complicado, então, mas assim... Mas antes de fazer isso... A gente tem uma cultura muito de o cliente tem a razão. Claro, porque você tem medo da pessoa te botar no pau, da pessoa te dar um review ruim no Google, na internet e tudo mais. Mas uma coisa que eu acho que não é só colocar limites, mas é entender que são situações, respeito, muitas vezes... É limite. É limite também, não é só respeito. Eu acho que é uma questão de limite. Só que não dá pra você colocar um limite se você não dá uma alternativa. Então, eu acho que isso... Certo, concordo. São pessoas que estão sofrendo, são animais que estão sofrendo. Às vezes, ele precisa de você naquele momento. Então, é importante que antes de você colocar um limite de que você não vai estar disponível, que você dê uma alternativa. Olha, se eu não estiver disponível, você tem este hospital 24 horas, que eu acho que é onde você tem que levar em qualquer... Se você não dá essa instrução, você não pode presumir, porque você vive no mundo da veterinária e você sabe dessas coisas, presumir de que aquela pessoa que tem o Luluzinho da Pomerânia ou o Totó que pegou da rua vai saber pra onde ir. É engraçado, na pós-graduação, eu comecei uma pós-graduação recentemente de especialização em patologia clínica. E a gente teve uma aula sobre ética. Aí você já faz assim, né? Ética, 4 horas de ética. Não, foi muito mais que 4 horas. E uma coisa muito relevante que ela falou foi isso. E ela tava falando sobre processos éticos, né? Mas assim, o juiz julga... o juiz julga, lógico. Mas o juiz entende que quem detém um conhecimento é você. Então, se você tem que deixar as opções muito, muito claras. Então, se você não está disponível, você tem que deixar essas opções. Eu deixo. No meu caso, particularmente, eu deixo na minha mensagem do WhatsApp dizendo assim, olha, não estou disponível. Quem está de plantão, quem está trabalhando é tal pessoa. Ela vai te ajudar. E funciona, né? E é isso, né? Tipo assim, se você não passar essa informação, realmente a culpa recai sobre você. Não sei se é exatamente isso. Sim, justamente porque você tem que dar uma orientação. Faz parte do seu trabalho. Você também não pode se blindar por causa do WhatsApp, tipo, eu não estou disponível agora, se vira. Então, quarta dica do Instagram. WhatsApp. Não, perdão. Quarta dica do WhatsApp. Sempre deixe alguém que esteja lá. Dê algum tipo de encaminhamento. No meu caso, eu não posso encaminhar ninguém para lugar nenhum. Eu ia perguntar no cenário de psicologia. É verdade. Tá em crise, o que acontece? Me liga. O meu... Eu já atendi telefone 11 horas no sábado, eu bêbada e paciente querendo se matar e eu tenho que atender. O meu psiquiatra fala isso. O meu psiquiatra, como fala? Não é a descrição do WhatsApp, né? Mas o status. Ele fala assim,
escreve que eu te escuto. Então, independente da hora que você mandar uma mensagem pra ele tá vendo. Claro, eu leio todas. Então, independente da hora que eu mandar uma mensagem pra ele tá vendo. Então, assim, se eu mandar uma mensagem pra ele e falar assim, olha, traduzindo em português, fudeu, ele me liga. Se eu mandar uma mensagem pra ele e falar assim, olha, isso, ele fala, não, tá bom, dá pra gente marcar uma consulta Mas é difícil, a gente vai conversar. É difícil. Não, como é que é, tipo, a saúde mental, assim, de uma pessoa que vai atender essas pessoas, assim, sabe? Porque... Você diz minha? Porque você tem que abrir mão de muitas coisas. Por exemplo, se eu tô, né? Aí eu vou falar, não, é urgente e tal, e você tem que abrir mão, por exemplo, do seu rolê pra alguma coisa. Não são muitas coisas que a gente abre mão. Você conhece também, né, as pessoas, né? Tipo... Isso, você sabe, assim, normalmente você já tem uma relação com essas pessoas e você sabe entender quando que essa pessoa você vai conseguir responder e dar alguns recursos pra ela e quando ela tá totalmente sem recurso algum que você precisa ter algum outro tipo de intervenção. Normalmente, eu não lido com casos muito, muito graves, tirando momentos pontuais em que as pessoas têm crises. Então, alguns pacientes meus que são suicidas, eu tenho contato de outras pessoas. Então, da mãe, da irmã, sei lá. E muitas vezes essas pessoas entram em contato comigo e daí... Então, se eu tô num rolê, tipo, é um rolê... Eu não lembro quando foi a última vez que eu tive que abrir mão de um rolê por causa de um paciente que tava em crise. Abrir mão, mas tipo, toda hora tá meio que atento. Então, eu ia ansioso com algum caso cansativo. Exato. Teve uma época que eu tinha lá meu celular. Meu WhatsApp pessoal é um latido. O meu WhatsApp de trabalho era um miado. Aí eu comecei a ficar muito Eu ia confundir demais isso. Eu não confundia, mas o miado começou a me dar mal-estar, porque eu sabia que eram pessoas precisando de mim. Aí eu silenciei essas notificações. Então eu leio, as notificações estão lá, mas eu só leio quando eu pego o celular. Ele não vai tocar sozinho, então é só quando eu pego o celular. E isso tem como consequência o fato de que eu estou sempre com o celular perto de mim. Eu nunca fico muito tempo sem olhar o celular. E tudo bem, é uma coisa que eu aceitei. Vem ansioso, com... Começou a ter gatilho, começou a miar, aqui você fala... Deixei o celular do trabalho em casa, tô começando a suar aqui. Então, eu não posso deixar meu celular do trabalho em qualquer outro lugar. Mas isso é a natureza do meu trabalho. Porque na minha mensagem automática do WhatsApp tá dizendo ligue para tal pessoa. Você lida com máquinas, bem diferente. Graças a Deus. Então, a gente também tem que aceitar coisas que vêm com o nosso trabalho. Sim, essas coisas vêm com o meu trabalho. Eu não posso fingir que isso não existe. Eu não vou estar sendo uma boa profissional. Então, são escolhas também que a gente tem que ter. Né? O famoso meio termo. Não exagera, mas também não seja completamente ausente na crise, né? Isso, exato. Eu tenho alguns pacientes, eu tenho uma paciente principalmente que me demanda muito por mensagem, ela manda várias mensagens muitas vezes, e eu vou avaliando ali quando também que eu acho que precisa de uma intervenção, porque às vezes eu acho que ela precisa viver a ansiedade e não ter acesso a mim, para ela se virar sozinha. Isso também é terapêutico. Então, assim, é cansativo, demanda, a gente tem que fazer a nossa própria terapia, a gente vai no nosso próprio psiquiatra, a gente, sei lá, usa as nossas drogas, sei lá, cada um vai virar e lidar com isso de alguma forma. Mas faz parte do trabalho. Mas esse negócio do celular é engraçado. Eu tenho 2 celulares, né? O profissional e o pessoal. O profissional, o toque, é o mesmo. A notificação é a mesma. Ele só faz uma notificação. E já me deixa nervoso. Quando é sábado e começa a tocar esse celular, eu já falo... Coisa boa não é. Agora, o meu celular pessoal, o meu chefe tem um toque personalizado. Quando tocou isso aí? Quando toco o meu celular pessoal, ele sabe, né, que eu não tô ouvindo. Quando toco o meu celular pessoal... E é o toque dele? E é o toque dele, eu falei, fudeu. Azedou. E aí, geralmente, assim, ó, a mensagem é, olha o seu celular. E aí eu sei que é o celular profissional, e aí vai ser aquela bucha lá, e você fala, nossa, e agora? Eu tenho uma paciente que é suicida. Não nego que gera uma... É um gatilho, né? Claro, O toque do celular é um gatilho. É condicionamento. Eu acordo de manhã, porra, eu começo a trabalhar 8 horas da manhã. Né? E 7 horas eu tô acordado. Puta, 7h45 já começa... Que o meu negócio é o negócio do ICQ, né?
E quando o negócio de ICQ, eu já falo assim, caralho, maldito ICQ, quem que inventou esse negócio? Eu já começo a ficar nervoso. E é engraçado que agora no online, desculpa te interromper, eu tenho uns pacientes que são muito ansiosos. E daí, eu sou bem pontual. Então, a sessão é 10, eu vou mandar mensagem às 10 e, às 10 e 1, 10 e 2. Mas tem paciente que é tipo 5 minutos antes, olá, já estou disponível. Quando quiser. Então, assim, você vê a ansiedade da pessoa. Isso aí. Meu psiquiatra me manda mensagem 5 minutos antes. É? Ele fala assim, ó. Tipo, minha sessão é 10 horas. 5 minutos antes ele fala assim, olha, estou no Skype. Ele tem uma mensagem pronta, né? Estou no Skype, as informações do Skype, estou disponível. Ah, mas talvez ele tenha uns pacientes porque ele tem um tempo ali que ele sabe, né? Tipo assim, aí eu sempre mando uma mensagem pra ele assim, porra, pode ser no WhatsApp, não tô com o computador aberto. Ele, não, pode. Aí sempre a resposta é essa, mas é padrão. Mas eu entendo o teu negócio. Tipo, 10 e 1 eu mandaria uma mensagem. Eu odeio atraso. Mas o que eu digo é sobre a ansiedade das pessoas. A gente vê... Eu via no consultório. Tinha algumas pessoas que chegavam antes porque, sei lá, vinham de ônibus. E outras pessoas que chegavam antes porque já estavam ansiosas e queriam... Então, é muito louco, assim, ver a ansiedade se manifestando, assim, de diversas formas possíveis. E essa minha paciente que é suicida, ela me liga, por exemplo. E ela eu atendo de imediato. Eu tô com o celular do lado, ela me liga, eu já atendo. E muitas vezes é só uma ansiedade. Ela, pensei em tomar os meus remédios. Falei, vamos conversar sobre isso. O que aconteceu? Então... Enfim, me lembrou algumas coisas, mas que não vem ao caso. Não tomar remédios nunca é a resposta. Não tomar remédios ou tomar remédios? Tomar remédios demais. De uma forma suicida. Ah, sim, não, isso nunca é uma resposta. Eu acho que é... E, infelizmente, na veterinária, a gente tem uma taxa de suicídio muito, muito alta. Eu acho que é 2 vezes maior, isso dados também do CDC, né? 2 vezes maior que outras profissões e 4 vezes maior que a população geral. CDC, traduzindo, é o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos. Isso. Aqui no Brasil, a gente não tem nenhuma altíssima. Alta. No Brasil, a gente não tem essas taxas, mas é por causa de todas essas questões que a gente está falando, né? Uma remuneração, um estilo de vida difícil, uma desvalorização profissional, um não reconhecimento dos trabalhos e acesso a drogas. Sim. Essa era uma pergunta... E conhecimento, não só acesso, mas o conhecimento. O conhecimento. O abuso de substâncias... É difícil saber, né? Não sei, eu não fiz outra faculdade além de veterinária. Mas eu acho que o abuso de substâncias é uma coisa significativa. O psicólogo, ele não vai ter acesso à ketamina. Eu tinha uma paciente que usava ketamina pra ir na festa. Antes de ir lá, juntava uma galerinha, vamos aqui. É porque, tipo assim, você fala assim, tipo... O veterinário fala assim, ketamina, de boa. Você vê um cachorro lá, você dá tanto, vou tomar tanto, não é tão assim. Agora uma pessoa que tá fora, você fala assim, eu vou tomar ketamina. A primeira pergunta é, primeiro, que é ketamina e quanto que eu vou tomar? Aí a pessoa já tem um pouco de informação, a tendência ao abuso é muito alta, né? Sim, ela teve que ser internada. Ela tava num ciclo de abuso intenso, assim, de ficar injetando o tempo todo, injetando no pé, para as pessoas não verem. Eu já vi a galera tomar ou cheirar ketamina, mas não, injetar é realmente assustador. Eu lembro uma vez que a gente achou, você lembra? Você tava comigo, a gente achou uma seringa numa festa, que a gente tava limpando. Ah, tá. Achei que a gente achou ketamina, alguma coisa assim. Não, doido. A gente tava no... a gente achou já. No Interclasses, cara. A gente tava limpando o Interclasses e a gente achou uma seringa rolando no chão e eu fiquei tipo... Ué. Que é isso, entendeu? Mas acontece. Sim. Mas o que eu tava pensando, assim, da parte das pessoas mesmo que vão optar por fazer veterinária. Você acha que não tem nada, assim, Muitas pessoas, por exemplo... Que a gente vê, né? Eu gosto muito mais de animal do que de humano. Ou então, eu queria fazer medicina, mas então vou fazer veterinária. Ou, sei lá. Tem todo tipo de... Um certo radical. Eco chato, sabe? Aqueles que são vegetariano e... Veganos. Não. Não sei. Se, às vezes, a veterinária mesmo atrai, tipo, pessoas mais sensíveis ou mais radicais, assim, a algumas coisas. Sem dúvida.
dúvida. Eu acho que todas as profissões vão atrair um tipo de perfil. Na minha faculdade, o que mais tinha era... Professora, eu tenho uma amiga que não sei o quê... E você sabe que era a própria pessoa falando dela mesma, entendeu? Então, tem muita gente que vai porque tem problemas e quer resolver os próprios problemas. E eu acho que na veterinária tem muitas pessoas com histórias particulares com animais, histórias boas e positivas com os animais, que daí escolhem a faculdade porque elas tiveram uma história pessoal com um bicho. O que é comum, muito comum. O que é muito comum, exatamente. Muito comum. Em veterinária, cara, querendo ou não, muita gente, tive um bicho que teve isso, que teve aquilo, e você fala, meu, batata. Uhum. Então, eu acho que esse acaba sendo um perfil e... Talvez tenha agora um pouco mais, né, de pessoas que militam pela causa animal também entrando, o que eu acho bom, porque eu acho que a veterinária tem muito que rever, muitas questões aí de como lida com os animais, até na própria graduação, como que esses animais são expostos. Eu já ouvi histórias cabulosíssimas de ensino de veterinária e como é a lida com os animais. Desculpa discordar, eu acho que a causa animal é muito importante e eu acho que o constante análise, revisão do cuidado animal é extremamente essencial. Eu tava lendo um artigo outro dia de 2002 que, cara, deliberadamente eles tiravam um pedaço do rim dos cachorros pra fazer um estudo. Eu falei, mano, o quê? Uhum. Entendeu? Inaceitável. Mas eu acho que quando a gente vai muito nessa parada dos direitos animais, a gente começa a culpabilizar os veterinários de uma forma nem sempre aceitável. Eu vejo muitos protetores animais atacando veterinários de uma forma que eu não acho legítima. Ah, não, mas eu concordo com você. Nem de uma forma, às vezes, ignorante. Porque a ignorância, beleza. Tipo, sim, não, beleza, sim, essa claro. pessoa não sabe o que é. O problema é quando essa pessoa sabe o que é. Sim, sim. E eu acho preocupante isso. Porque, assim, beleza, a galera que... Eu acho também muito positivo que a galera que esteja mais engajada com a causa... Com a causa animal, né? Mas, assim, com a preocupação com, tipo... o tratamento de forma humana desses animais, não fazendo essas coisas absurdas. Cara, 2002 nem tá tão longe. Tudo bem, faz 20 anos, né? Literalmente. Mas em 2002 todo mundo aqui tava vivo. E... assim, o estudo com animais vai se manter por muito tempo. Vai. Eu não estou falando de uma... E eu me preocupo assim, beleza. E aí você pegava assim, pô, Instituto Royal. Tô longe de defender o Instituto Royal. Mas querendo ou não, era um dos únicos... não sei. Um dos únicos institutos no Brasil que faziam alguns certos tipos de estudos. E, querendo ou não, sumiu. Né? Foi desabilitada pela causa animal. E aí eu julgo isso assim, tipo assim, quem foi culpabilizado por isso? E por que foi culpabilizado com isso? Entende? O que eu acredito é que a gente tem que achar alternativas. Sempre que possível. Isso, exato. Então, as coisas que eu ouvi de graduação, não digo só da USP, digo de outros lugares, eram coisas que claramente existiam outras alternativas. Eram situações que claramente estavam constrangindo muitos alunos. Que o jeito, muitas vezes, não é nem só o que é feito, mas é o jeito que você lida com aquilo. Então, entendo que às vezes você está ali na lida, se torna uma coisa tão banal. Só que não é banal para aqueles alunos que nunca viram isso. E eu acho que a gente tem que pensar também o quão saudável é quando eu entro num modo de banalizar o sofrimento animal e lidar com uma eutanásia como se fosse só mais um abate como se fosse só mais um. Eu entendo que existe um distanciamento que é importante e necessário para você fazer aquilo que é muito difícil, mas se você está muito, muito distante... Perde sentido aquilo que você está fazendo e você entra... Porque, assim, o burnout não é só um cansaço, uma exaustão, uma irritabilidade, um chorar, não quero ir trabalhar. É também uma apatia, é um descaso. É você começar a fazer procedimento, o bicho tá um pouco desconfortável. Só vai, Nossa, né? Um exemplo muito básico. Ele só vai. Aquela mesa de clínica, que é aquela mesa de metal que faz um barulho do caralho. O bicho tá lá deitado, eu jogo a pinça.
o bicho tá sofrendo, às vezes ele tá num tratamento e tal, e aí eu jogo uma pinça, eu vou jogando os instrumentos ali naquela mesa, é um barulho desgraçado para aquele animal, é uma coisa muito desconfortável. Então, às vezes, são pequenos cuidados que a gente vai perdendo na lida, ou vai fazendo isso, vai, tira, ai, sabe que tá incomodando, ai, mas segura mais forte, e para aquele animal é aquele momento, para aquele tutor é o bicho dele. Então, o nosso descaso e o burnout, e eu digo, o burnout não é só na veterinária, de todos, assim, o meu também. Se às vezes eu começo a perceber que eu tô muito desconectada, que eu tô muito apática, nossa, alguma coisa tá acontecendo, preciso olhar isso. Então, não é legal também quando você entra num modo de tipo, é só mais um e tal, tô... Não, é preocupante. Matando os ratinhos, beleza, você tá fazendo a pesquisa, aí tá, então ok. Eu já, na minha vida de veterinário, eu já eutanasiei alguns animais. Longe de dizer que é desconfortável, porque é muito desconfortável. Ninguém gosta de eutanasiar animal. Uhum. Algumas clínicas remuneram bem eutanasiar animal, porque é caro. Uhum. Acontece algumas... Eu já trabalhei numa fazenda, e já chegou animal pra fazer necrópsia viva. Enfim, não é legal. Sim. Né? E existe um sofrimento. Agora você falar em banalizar, agora, puta, abate. Aí eu acho que é outros 500. Quando a gente tá falando da eutanásia de um animal e o abate de um animal, outro animal, são coisas diferentes. Não que existe, que a preocupação deve ser diferente, que o cuidado com essa pessoa deve ser diferente. Porque, inclusive, quem abate animais em um abatedouro, para quem já visitou um abatedouro, geralmente é um profissional extremamente treinado e é uma pessoa que só faz aquilo. Não que eu tô diminuindo aquela pessoa ou o trabalho dela, é extremamente importante, é extremamente delicado, mas é diferente. Mas você acha que essa pessoa também não tem um sofrimento? Você acha que ela precisa estar mecanizada? Então, não, com certeza tem. Isso que eu tô dizendo. Mas, é diferente, assim como era o pessoal do CCZ, que precisava usar as cabines para matar os cachorros que vinham da carrocinha. Não, pelo amor de Deus. E assim... E a tendência é a pessoa mecanizar, né? Tipo assim, a gente foi na faculdade mesmo, a gente foi visitar um abatedouro e eu fiz questão de visitar. Um batedor que batia 2.000 animais por dia. Tinha 2 ou 3 funcionários. Que era 24 horas, né? Cara, surreal. É muita coisa. Sim. Né? E aí, é uma linha muito tênue e essa é a minha pergunta. Porque assim, se aquele cara for parar pra pensar, os 2.000 animais, vamos falar assim, dividido por 3, vamos falar que ele bateu 6.000, 7.000, 600, 700 animais por dia na vida dele, né? E ao trabalho dele. Ele bateu 600 animais. Se a gente for falar assim, se ele for... Não me entenda mal, não é a palavra essa, mas é problematizar esses 600 animais. Sim. Mas se ele for mecanizar, os dois extremos são tão ruim quanto. Isso, precisa de uma certa distância para você se sentir confortável. Em todo o teu trabalho que lida com sofrimento, que lida com vida. Você precisa de um pouco de espaço. Então, é a mesma coisa do WhatsApp. O paciente me mandou uma mensagem, eu preciso de um pouco de distância, porque eu tenho a minha vida. Eu estou fazendo minhas outras coisas. Então, o cara do abate, é isso, não dá de fato. Ele não pode pensar em cada boi como uma vida, o que é que eu estou fazendo, meu Deus, qual que é o sentido de... Não, aí ele tem que sair desse trabalho. Mas também não dá para ele lidar, esquecer que isso é vida. Sim. Esse que é o ponto, essa que é a questão, porque daí ele também entra num lugar de uma apatia que também é um adoecimento mental. Patológico. E daí são pessoas que acabam sendo violentas em casa. Existe uma associação disso. Com certeza. Porque o que ele lida com a carne, o relacionamento que ele tem com aquilo, com sangue, com todas essas... É outro tipo de relacionamento. Você estabelece um outro tipo de relação com essas coisas. Vou citar um exemplo aqui, por exemplo. De umas coisas que mais me impressionou na faculdade. Matar os ratos. Foi ruim?
Foi ruim. A aula de anatomia, você vê peças e pedaços de animais inteiros, é ruim? É ruim. Agora, umas coisas que mais me chocou. Parece besta. Criação de suínos. Cara, pra mim, eu não gosto. Eu não gosto de granja de porco. Mas o que te incomodou? Eu sei que o abate de não leitões é uma coisa horrorosa, pelo que já me comentaram. Negócio de ansiedade, assim, que eles expõem a ansiedade. Não. Dizem que dó é filogenético, né? Mas tem quanto mais próximo geneticamente. Enfim, não sei se é verdade. Mas pra mim, é uma das coisas que mais causou desconforto na faculdade é a criação de suínos. Não porque, tipo assim, quando você vê eles lá bonitinho e tal, porque eles são bonitinhos, eu gosto de porco, eu acho eles bonitinhos. São fedidos pra caramba? São. Mas, porco gritando pra mim é uma coisa que mexe comigo. Pra mim parece criança. Sim. Entendeu? Eu não gosto de porco gritando. Quando eu entrei no primeiro ano da faculdade, eu entrei numa granja de suínos e eu vi os porcos gritando, eu falei, meu, não dá. Pra mim, não. Isso aqui, ó, tá. Sim. Não dá pra mim. Posso até fazer coisas periféricas, mas isso, pra mim, não dá. Então... eu me sinto mal, às vezes. Porque, tipo assim, você fala assim, puta, por que eu tenho dó do porco e eu não tenho dó da vaca? Quando a gente vai bater uma vaca, tudo bem, vamos bater uma vaca. Mas aí pra a gente também tem pra mim, pegar um porco é triste. Tem que respeitar algumas dificuldades individuais, né? Eu não gosto de trabalhar com criança. Eu prefiro trabalhar com eu também não gosto de criança. Adulto perverso, malvado, do que... Não, gostar eu também não gosto. Mas idosos, eu também não tenho muita afinidade. O estágio que eu fiz no hospital foi o pior estágio que eu fiz. Era horrível. E eu não fazia... Era uma oficina de arte-terapia. Legal. Estamos lá fazendo pulseirinhas de miçanga, desenhando, lendo livros. Só que você tinha que buscar os pacientes no quarto e o paciente levantando o avental. Olha, isso aqui infeccionou, tá doendo. E cara... Não quero ver. Tá. Era uma coisa assim... Mas sabe que... Não porque era grotesco, mas porque a pessoa tava sofrendo, ela tava com dor, ela tava... Ai, não consegui. Histórias malucas. Eu acho que o melhor jeito, na verdade, é você dar sentido às coisas, assim, sabe? Assim como o cara que vai lá bater sempre, não sei o que lá, ele pode pensar como, esse trabalho é necessário. Esse bicho aqui, por exemplo, ele deve ter tido o melhor cuidado, não sei o que lá. É associar sentido às coisas. Eu acho que é isso. Tivemos uma conversa muito boa, muito interessante aqui. Queria agradecer o meu amigo aqui. Falou pouco, mas falou muito. Kenagai. Queria agradecer também a Alice. Ainda mais por... Não, de verdade. Por ter feito esse... Com certeza. Escutar a gente falar groselha, né? Mas por ter feito esse projeto aí com o pessoal da veterinária. Que eu acho que com certeza o pessoal tá se beneficiando pra caramba, né? Que acho que todo mundo precisa, né? Um pouco de um apoio, assim, psicológico. Era uma coisa que eu sentia e sinto muito prazer, assim, porque é um feedback muito rápido, de que ajudou e está ajudando e que faz uma diferença. No consultório, muitas vezes, o feedback não é rápido. Você demora, é uma construção, é muito frustrante muitas vezes e tal. Lá com vocês, na VET, assim, é muito rápido e é aquilo que eu falei, assim. Eu me encontrei quando eu entrei na veterinária, eu fui muito bem acolhida, deu sentido e deu propósito para minha vida, para minha carreira. E eu senti que eu estava fazendo uma coisa e ainda estou fazendo uma coisa que, de fato, tem um impacto positivo para as pessoas, para vocês como indivíduo, nem digo como legado, nossa, ajudou aquela pessoa, sabe? Nessa palestra de recepção que eu dei, uma menina veio depois, falou para mim, perguntou uma coisa ou outra, me agradeceu super, eu ajudei ela naquele momento, tá ótimo, quanto tempo isso vai durar, não me importa, mas naquele momento eu acolhi e consegui ajudar, então... Para mim também é um momento, e eu tenho muito prazer de falar sobre isso, porque é um momento em que guinou minha vida, assim, e eu demorei um pouquinho, né? Porque é isso, você se forma, eu me formei no final de 2010, então foi 2011, 2012, que eu fiquei perdida, aí 2013 eu fiz o mestrado, 2014, 2015, 2016 fiz um outro curso, só 2017 que eu voltei pro consultório, que já era o que eu gostava lá em 2010.
Então dei um tour aí, sabe? Então meus amigos já estavam ali com, sei lá, anos e anos de consultório e eu cheguei ali depois. Claro que com uma outra bagagem. Mas às vezes a gente tem que fazer esse tour na vida também, não tem problema nenhum. E a gente se encontra depois no meio do caminho, né? Nossa. Pode ter certeza. Eu sou um exemplo disso que ajudou muito, muito, muito mesmo. De coração. Deve ter ajudado muitas pessoas, inclusive. O pessoal precisa mesmo. Tipo, eu gosto de falar que todos os problemas que existem, assim, se resumem a duas coisas, né? A falha de comunicação com você e as outras pessoas e a falha de comunicação com você e você mesmo, né? Sim. Porque, tipo, acho que é tudo, sabe? Que tudo fica mais claro, fica mais leve, assim. Bom, é isso, pessoal. Babi. É isso, pessoal. Queria agradecer novamente a Alice. Muito obrigada pelo convite. Agradecer a equipe do podcast, que eu acho que a gente precisa falar um pouco mais sobre a equipe do podcast. Com certeza. O senhor Riquetson, muito lindo. Asqueroso também, nosso produtor executivo. A todos os que não estavam presentes aqui hoje, queria agradecer. Pessoal, segue a gente no Instagram, escuta a gente no Spotify, no YouTube também. E é isso. Espero que todos tenham gostado. Até uma próxima.